Tá legal, pessoal? Tá entrando no ar mais um episódio do Em Casa Podcast. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Rafael Freitas, estou muito feliz de ter você aqui comigo. Hoje é o segundo episódio da série de 3 programas com o apóstolo Rafael Bispo, que é o nosso convidado. Já está aqui no estúdio, vocês sabem bem, porque tá aqui o nome dele, né, na descrição do vídeo. Ok? Como é o segundo episódio, vamos lá. Você, então, precisa de acompanhar o primeiro para você ficar a par de tudo. Quem é o apóstolo Rafael Bispo? De onde veio? De onde surgiu? Ok? Como é que é a vida desse cara? Vocês vão saber mais um pouquinho dessa história sensacional. Antes de mais nada, antes de eu chamar o meu parceiro, antes da gente falar que esse cara que é um fenômeno aqui em Portugal, para a glória de Deus, eu gostava que, por gentileza, senhor Sherlock, você pode rodar essa vinheta aí, fazendo favor? Então é isso, pessoal. Olha, como eu já falei anteriormente aqui, vocês precisam de pegar essa linha aqui. Por quê? Esse é o segundo episódio de 3, ok? Com o apóstolo Rafael Bispo. Então o primeiro episódio foi sensacional. Fiquei sabendo de coisas assim que vai aumentando, né, a nossa fé, vai vendo ali acerca da caminhada. Você fala, poxa, é possível fazer, né? Pra glória de Deus, estamos aqui com ele, Rafael Bispo. Mas antes de mais nada, por favor, Wesley Bispo. Meu grande amigo, olá pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde a todos, boa madrugada, você que está vendo de madrugada. Estamos com ele aqui, Rafa, o apóstolo Rafael Bispo, grande história do primeiro episódio. Uau. Volte lá, veja o primeiro episódio, edificou demais minha vida. Total. E nós paramos quando o senhor chegou em Portugal, com a palavra, com a revelação. E agora? Cheguei em Portugal, tenho a palavra, tenho a revelação, para onde eu vou? Primeiro, é um prazer poder estar aqui com vocês, Em Casa Podcast. Eu tenho certeza que essa é uma mesa de fundamento para a Europa, para a nossa geração, por isso é muito honroso para mim poder estar aqui e compartilhar não só a minha vida, a minha experiência, mas compartilhar uma palavra com essa geração, que eu tenho certeza que o Em Casa Podcast é uma plataforma para isso. Amém. Obrigado, amém, viu? Obrigado amém, por poder estar aqui. Então, o senhor chegou aqui com a palavra, chegou aqui com a revelação. Meu filho, eu cheguei aqui com a palavra só. O que você quer falar que eu cheguei muito com dinheiro. Chegou com muito eu cheguei dinheiro, aqui só. não chegou? Meu filho, eu vou te falar uma coisa. Eu entrei num sonho espiritual. Eu tive aquela visão e a visão me deslumbrou. E eu falei, cara, que coisa linda, eu vou para Portugal. Mas é como se Deus tivesse feito isso aqui, ó. Vai para Portugal. E quando eu cheguei aqui, tcharam, você tá em Portugal. Mas, Rafinha, não teve um planejamento, meu filho. Não, vamos ver o documento. Eu cheguei aqui em Portugal com CPF, RG, o passaporte. Nossa. Entendeu? Tanto que quando eu tava indo para casa, peguei no metro, falei, olha, eu preciso ir para esse endereço aqui com o rapaz e tal. Aí o cara pegou o papel na mão. Esse é o endereço? Sim, como eu faço para chegar lá? Aí ele conversa, ele... E a sua residência? Falei, é essa aí que eu dei na sua mão, a residência. Não, esse aqui é o endereço, sim, eu vou pra essa residência aí. É, por causa da fala, pois. Nossa. E ele falou, não, a residência é um documento, cadê o documento? Eu falei, documento de residência? Ele falou, ih, meu filho, você tá enrascado, esse menino vai se dar mal. Meu Deus. Eu peguei aquele papel, fui pra casa onde a igreja no Brasil tinha alugado, uma casa por poucos dias, né? Só que eu cheguei aqui, assim, quando eu cheguei aqui, caiu a ficha. Nossa. Falei, meu Deus, porque, Rafa, quando a gente recebe uma palavra, a palavra nos encoraja. Mas é só o processo que nos define. Meu Deus. Quando você recebe uma palavra, Deus vai te levar para as nações, Deus vai fazer isso. A proposta nos encoraja. Toda palavra tem uma proposta e um processo. A proposta da palavra nos encoraja, mas o processo é que nos define. Então, quando eu recebi a palavra, a proposta foi maravilhosa. Vai para Portugal, Deus vai fazer uma obra linda. Coisas grandes. A palavra vem carregada de uma proposta que me incendeia. Mas quando eu cheguei aqui, meu filho, que eu abri os olhos. Os desafios. Que eu bati a mão no bolso, o Wesleyzinho, eu tinha 35 euros, meu filho. Eu troquei as ofertas do Brasil para cá, deu 35 conto. Só que tem uma questão, lá no Brasil tem um restaurante chamado McDonald's. Ei. Na minha cidade tem um. O lanche lá era R$30. Nossa, o mais barato. Pois. E aí, o McDonald's era na rota de eu ir pra igreja, assim. Eu desviava, dava a volta no quarteirão pra não passar na frente. Meu Deus. Pra não sentir a vontade. Quando eu cheguei aqui, eu vi uma plaquinha, €1. Eu falei, pronto. É aqui. Agora... Tá barato demais. Tá barato demais. Eu troquei
os 35 euros tudo em lanche, rapaz. Nossa. Eu não tava nem aí pra nada. Céu, comeu tudo. Eu fiquei deslumbrado com as coisas. Mas assim, depois eu recebi uma oferta, né? Sim. De uns 300 euros, de um pessoal que me enviou uma oferta pra cá. E que esses 300 euros eu comprei blusa de frio, comprei mais alguns lanchinhos do McDonald's. E blusa de frio e me estabeleci. Então o senhor chegou no inverno? Eu cheguei em setembro, no começo do frio. E cheguei e fui para essa casa que o pessoal da igreja a qual eu era tinha arrendado. E fiquei ali durante alguns dias. Teve um processo muito rápido ali na minha chegada. Porque em poucos dias, assim, a igreja a qual eu era do Brasil teve um rompimento. E nos primeiros dias que eu estava aqui, a igreja, nós já nos desligamos, houve um desligamento com o ministério de lá. E eu fiquei aqui porque eu tinha uma palavra, porque segundo o ministério era para mim voltar. O ministério disse, olha, nós não temos compromisso com você aí, não temos como sustentar você aí, vem embora. Nossa. Mas na verdade eu não vim para cá com propósito de sustento nenhum. E quando eu cheguei aqui, houve essa ruptura, eu falei, pronto, o que eu vou fazer da minha vida? Nisso, eu tinha uma tia aqui em Portugal, e ela me propôs trabalhar num restaurante, a qual ela tinha um restaurante, e em troca disso ela me daria um quarto e comida. Eu comia no restaurante, tinha um quarto para dormir. Falei, pronto, Deus já proveu, fez o milagre. O salário era o quarto? O salário era o quarto e a comida. Então eu trabalhei ali 6 meses, eu não tinha um ordenado. Nossa. O que eu recebia era dormida. Comer e dormir. Okay. Comer e dormir. Eu falei, pronto, eu já tenho mais do que eu mereço, Rafa. Uau. Mais do que eu mereço. Se Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça, eu já tinha um quartinho. Meu Deus, Rafinha, eu já tava pronto. Já tinha um quartinho, um bitoque garantido. Bitocozinho. Eita, melhor. Bifanazinha. Falei, pronto, tô resolvido minha vida. Então, dentro de poucos dias, Deus já tinha preparado para mim um quarto para ficar, comida para comer, só que o principal não tinha. Uma aliança ministerial. Porque eu tinha rompido. Já tinha, o pessoal falando. Feito a ruptura com o ministério que me enviou para cá. Teve um problema congregacional lá, a igreja encerrou-se e eu fiquei aqui, não voltei. Nisso o apóstolo Eric, um homem a qual eu tenho eterna gratidão pela vida dele, nós já tínhamos um relacionamento de amizade muito lindo lá na cidade de Marília. Ele entra em contato comigo e fala, cara, eu tô sabendo que você tá aí. Mas isso assim, cerca de poucos dias, 15, 20 dias que eu tava aqui. Tô sabendo que você tá em Portugal, a igreja a qual você tava aqui encerrou-se e que você tá fazendo o que aí? Eu falei, rapaz, eu não sei. Eu só sei que eu vim pra cá pra pregar o evangelho. E Deus me deu uma palavra pra esse país. E eu tô aqui. E eu preciso saber o que eu tô fazendo aqui. Só que eu tava praticamente depressivo. Sozinho? Sozinho. Eu não tinha um amigo. Anos? Eu tinha 23. Nossa. Eu não tinha um amigo. Eu só tinha uma palavra, Wesley. Uma palavra. Meu Deus. Eu não tinha um amigo, não tinha alguém para conversar. E eu cheguei aqui final do ano, cara, setembro. Final de setembro. Na verdade, cheguei aqui dia 27 de setembro. Isso que ano, mais ou menos? 2013. Então, eu cheguei aqui final de setembro, começo de outubro. No começo de novembro, as coisas já estavam praticamente definidas, muito rápido. Uau. Eu já tinha decidido que não iria mais voltar para o Brasil, que iria ficar, porque quando houve a ruptura com o ministério, eles falaram, você volta. Eu falei, não vou voltar, vou ficar. Não vim enviado. Porque foi Deus que tinha te dado a visão. Não vim enviado por homem nenhum, vim pela palavra de Deus. Nossa. Então vou ficar. Minha mãe ficou doida, falou, filho, volta embora, o que você vai fazer aí? Eu falei, mãe, eu vim pregar o evangelho. E eu vou ficar aqui. E ela, volta embora, o que você está fazendo aí? Eu falei, eu vou ficar aqui e vou pregar o evangelho. E as pessoas falavam, mas você vai abrir igreja? Eu falei, não vou abrir igreja. Você vai fazer o quê? Eu vim pregar o evangelho, eu só tenho uma palavra. Eu não sabia o que fazer, Wesley, eu não sabia. Então eu entrei numa crise. E o que me definiu? A paternidade. O apóstolo entrou em contato comigo e falou para mim, cara, eu não tenho nem 50 centavos para te enviar, mas o que você precisa eu tenho, uma legalidade para te dar. Eu vou receber você como um filho e a partir de agora eu vou guardar a tua vida, cuidar de você. Eu falei, eu me submeto à tua paternidade. E ali por videochamada eu lembro o ambiente que eu estava dentro do quartinho. E eu chorava copiosamente. Ele estendeu a mão sobre a minha vida, me abençoou. E aquela aliança que nós fizemos me deu uma coragem, Rafa.
Eu levantei da cama assim, ele falou, você foi pregar o evangelho? Eu falei, fui. Ele falou, então vai pregar que eu tô com você. Nossa. E minhas mãos tá estendidas. Eu levantei daquela cama, igual um leãozão, saí pra fora. E agora? Tá bom, vou pregar, mas vou pregar como? Vou fazer o que eu sei fazer, que eu fazia no Brasil, vou pregar nos ônibus. Aí eu não esqueço o primeiro metrô que eu entrei pra pregar aqui. No Brasil eu entrava nos ônibus. Olá, sim, pessoal, boa tarde, gostaria de falar um minutinho com vocês. Meu nome é Rafael, todo mundo, né? Olá, boa tarde, tal. Tem uma palavra, a Bíblia diz, livro tal, capítulo tal, que Jesus Cristo e todo mundo... Então posso ouvir um amém, os irmãos do ônibus? Amém. Vamos dar uma salva de palmas pra Jesus, todo mundo... Parecia um culto. Pô, esse brasileiro é muito receptivo. E aqui, como é que vamos entrar, vou fazer a mesma coisa. No metro. No metrô. Nossa. Aquela linha ali, né, no comboio. Linha pra Cascais ali. Ah, sim. Aí eu peguei ela ali no Cais Sodré, no comboio, e entrei. A hora que eu entrei, eu falei... Nossa. Saí na mesma porta. Travou? Travei, mas quando eu entrei, que eu vi o semblante do povo, assim, fechado, gente de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é raça, etnia, assim, no comboio, que eu entrei, que eu sentei... Travei, Wesley. E agora? Com intimidade. Voltei pra mesma porta. Falei, não, meu Deus, tá repreendido em nome de Jesus, essa intimidação e tal. Orei em línguas, repreendi. Aí, próximo comboio entrou, eu entrei. Pessoal, só um minutinho da atenção de vocês. Eu gostaria de compartilhar algo com vocês. E o pessoal já fechou o semblante, virou a cara assim. E eu, meu Deus do céu. Peguei e saí na outra estação. Fui embora frustrado pra casa assim. Eu falei, não, mas eu vou ganhar alma. Aí tava vindo uma senhora na rua assim. Aí eu, olá, posso falar? Com licença, com licença. Não, gostaria de falar um minutinho com a senhora. Olha, veja lá, dá licença. Desculpa, com licença. Saiu eu. Meu Deus do céu. Nossa, não deu nem... Aí eu falei, não, vou pregar pra um pobre. Aí vi um morador de rua assim. Olá, posso falar? Ei, pá, já tem Deus no meu coração, pá, dá licença e tal. E eu, meu Deus do céu, Jesus, não tô conseguindo fluir. Eu acho que Jesus estava dando risada de mim, falando assim, ei, meu filho, você não entendeu. A palavra é quem tem que te conduzir, não as suas próprias experiências. E eu peguei aqui no meu espírito e falei, então, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o que eu sei fazer. Vou orar. Arrumei uma pracinha. Ali perto do Hospital São José ali. Todos os dias, 6 horas da manhã, eu ia para essa pracinha. Só que, Rafinha, no começo eu tava aguentando o frio ali, uma blusa, uma touca. Que era em outubro, mais ou menos isso. Comecinho de novembro. Meio de novembro ali. Frio. E eu comecei a orar nessa praça de manhã. Todo dia. Orava das 6 horas da manhã até as 8h30. 8h30 pro restaurante trabalhar. Trabalhava até 3, 4 horas da tarde. E aquilo foi me definindo na oração. Foi me definindo. Só que depois o frio começou a ficar intenso, eu já não conseguia mais orar. Sim. E aí eu conversei com a tia do restaurante, falei, olha, se eu ficar até o fecho do restaurante, eu ajudo a senhora a fechar o restaurante, você me deixa a chave do restaurante para mim orar aqui dentro? Porque no quarto onde eu morava, era o quarto aqui, já do lado outro, então você não podia nem respirar alto que o outro ouvia. Não dava para mim ter liberdade para orar dentro do quarto. E também o quarto é um lugar confortável demais para orar. Claro. Eu falei, você me deixa ficar aqui das 9h30 à meia-noite? Sim, ela me deu a chave. E aí eu comecei a orar com um compromisso fiel com Jesus Cristo das 9h30 à meia-noite. Nisso, eu recebi muitas propostas, porque eu ia visitar as igrejas, né? Porque eu não tinha interesse de abrir uma igreja. Eu falei, cara, eu quero pregar. Teu interesse nunca foi Nunca. Veio para cooperar. Veio para pregar o evangelho só. Eu vim para pregar o evangelho. Aonde, como, se era numa igreja, se não era, eu não sei. Aí fui em algumas igrejas, chegava lá, meu espírito não casava. Aí em outro, meu espírito não casava, recebi propostas para pastorear a igreja, recebi propostas até remuneradas para ser pastor de jovens de algumas igrejas. Recebi até uma igreja de um pastor que falou assim, olha, você prega lá na igreja para mim? Tinha uns pouquinhos, uma meia dúzia de irmãos. E o irmão missionário me falou, ô missionário Rafael, você não prega lá na igreja para mim 3 domingos? Porque eu vou pro Brasil, isso é uma história verídica, fato. Eu queria até falar o nome da igreja, mas não posso. Meu Deus do céu. Vou pro Brasil? Vou pro Brasil, você prega lá 3 domingos pra mim na igreja? E eu, claro, eu prego missionário, sem problema e tal. Aí vivi minha vida normal, orava durante a semana e no domingo
ia lá, preguei primeiro domingo, preguei o segundo domingo, tinha uns 9 irmãos. Preguei no terceiro domingo, falei, missionário. Aí na segunda ele me liga e falou, pode pegar a igreja pra você que eu não vou voltar mais não. Meu Deus do céu, como assim? Pega a igreja pra você, fica com a igreja que eu arrumei minha vida já aqui, não vou voltar mais não. Eu falei, não, missionário, como que pega a igreja pra você? Era um hotel lá em Cascais, uma sala de hotel. Reunia 9 irmãos, então não tinha nada muito que perder, eu só encerrei a sala do hotel, que ele mesmo já tinha deixado paga. E despedi os irmãos, né? E cada um foi procurar uma congregação. Meu Deus. E fica com a igreja pra você que eu não volto mais não. Eu falei, não, de jeito nenhum. Tava demorando. Eu falei, eu não tenho propósito, Meu eu quero Deus. pastorear a igreja não, tô fora. Meu Deus. Aí, beleza. E nisso, comecei a orar e ganhar uma pessoa pra Jesus aqui, ganhar outra ali, fazer amizade. E quando eu percebi, já tinha uma pessoa orando comigo ali no restaurante, outra que eu já tinha conhecido, entendeu? Alguém que já tinha feito amizade. E começamos a orar no restaurante. Isso que horas? Todos os dias? Todos os dias das 9h30 à meia-noite. O que me definiu assim foi que eu passei o meu aniversário lá orando. Uau. O primeiro Natal, o primeiro Ano Novo, eu passei sozinho. Tudo sozinho. Lá orando. Não conhecia uma linguiça na rua. Eu passava andando na rua sozinho, ficava andando. Andando, orando em línguas e eu entendi que toda pessoa que vai trocar de roupa precisa se esconder, né? Ninguém troca de roupa em público. Meu Deus. Só que enquanto eu tava nua, eu não entendia que Deus estava trocando a minha roupagem. Mas foi muito difícil, porque quando você tá ali no processo, você fala, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Passa 10 mil coisas na sua cabeça. O que me sustentou foi a paternidade do apóstolo Eric, que falava comigo todo dia. Cara, permanece. Jesus está aí com você. Deus tem uma obra, foi Deus que te enviou. Lembra da visão. Então, eu digo assim que não o que determinou a minha firmeza em Portugal não foi só a paternidade, mas o meu coração sempre esteve pronto a me submeter a essa paternidade. Senão eu já tinha feito 1000 coisas, já tinha ido embora, já tinha, meu Deus do céu. Com tanto de proposta que o senhor recebeu? Fica aí, permanece. Meu coração, sim senhor. Pronto, e todo dia... Todo dia, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, das 9h30 à meia-noite, orando, buscando a Deus. Meu Deus. E a cabeça, meu Deus do céu, e aí, o que vai ser da minha vida nesse país? Aí, passei Natal, Ano Novo, novembro, falei, cara, não vem aqui pra lavar louça, meu. O que eu tô fazendo aqui? As costas chegavam a estralar de lavar 300 pratos por dia ali, e à noite orava, e visitava a igreja, e fazia amizade. Em janeiro, eu falei assim, vou fazer um culto. Nisso, um amigo meu do Brasil veio pra cá e viu o vínculo de relacionamento que a gente já tinha. E ele falou, por que a gente não faz um culto? E eu falei assim, rapaz, boa ideia, vamos fazer um culto. Eu falei, tia, você empresta o restaurante pra mim? No domingo, 6 horas da tarde? Se deixar tudo arrumadinho, pode fazer. Beleza. Marcamos um culto. O primeiro culto foi 25 pessoas. Nossa. Aí eu falei, rapaz, mas que monte de gente. E aí ministrei o louvor, peguei o violão e ministrei o louvor e a unção veio. E eu preguei, a unção desceu e os irmãos foram tocados por Jesus. E nisso, naquele meio, um homem foi batizado com o Espírito Santo. E quando ele foi batizado com o Espírito Santo, eu falei, opa, isso é obra de Deus. Isso é obra exclusivamente do Espírito Santo. Ou seja, ele está aqui, está validando isso. Uau, validando isso. Irmãos, domingo que vem nós tá aqui de novo. Tá bom. E nisso o pessoal que estava se chegando falou, e aí, como vai ser o nome da nossa igreja? Não é uma igreja não. Vocês têm que procurar uma igreja para vocês. Nós só estamos reunindo para fazer culto. Pastor, tá aqui o meu dízimo. Dízimo você tem que entregar numa igreja que você congrega. Aqui nós estamos só orando e pregando o evangelho. Fazia com essas pessoas? Falava o que para elas? Procura uma igreja, irmão. Uma igreja abençoada. Mas, pastor, nós não estamos achando uma igreja. Nós estamos aqui, vai ficando aqui até se amadurecer e encontrar uma igreja para você. Que coisa. Quantos domingos, mais ou menos, ficou nessa aí de trazendo as pessoas? Nós ficamos ali no restaurante uns 3 meses, né? Uns 3 meses. No restaurante. Mas tá aqui o meu filho Israel, no segundo culto, mais ou menos, segundo culto, terceiro culto, aparece aquela linguiça ali, andante. Fala um oi, pessoal, aí, meu filho. E aí, pessoal, eis-me aqui.
Ó, Que voz de minha trovão. amiga, você viu aí, Viu? pessoal? Esse meio aqui. Não, e aí apareceu. Só que esse menino foi uma incógnita, rapaz. Ó. Porque eu sozinho ali, entendeu? E o senhor já orava pra Deus enviar um parceiro de oração, um ajudante Antes, ali ou não? isso aí Como é que foi era antes isso? do Glaubinho chegar ou depois? Depois eu cheguei, ele já tinha ido embora. Ela já tinha ido embora, Não, né? ele já tinha ido embora. Isso. Aí nisso aí, esse meu amigo que veio do Brasil, começamos a fazer os cultos, entendeu? Ele ficou comigo, então foram uns 4 cultos que ele ficou comigo um mês e pouquinho. E ele falou, cara, olha, isso aqui não é o meu tempo, eu tenho ainda um propósito para cumprir no Brasil, vou voltar pro Brasil. E eu falei pra ele, cara, beleza, só que aí, agora eu vou ficar fazendo os cultos sozinho? Nossa. Ele não deu. Começou com o senhor. Começou comigo, entendeu? Fez os primeiros cultos comigo e falou, tô indo embora. Eu falei, e agora? Então, ele falou, não, continua, cara, continua aí que Deus é contigo. E eu falei, beleza, tchau. Ele voltou pro Brasil, eu fiquei. Nisso, Entendeu? não tinha nome, não tinha nada. Não tinha nada, a única coisa que tinha era nós enxerido, fazendo alguma coisa, entendeu? Na verdade, enquanto nós estávamos orando ali, Deus deu para mim uma revelação acerca de Casa do Leão, que não era um nome, era um clamor. Uau. Porque o nome Casa do Leão saiu de um clamor, que eu estava intercedendo, clamando, Senhor, a tua casa será chamada casa de oração. A tua casa, ó leão da tribo de Judá, será chamada casa de oração para todos os povos. Tu és o leão da tribo de Judá e a casa é tua, ó leão. Nossa. E nesse clamor, os irmãos que estavam ali na oração comigo, tanto o Glauber, que era esse amigo que veio tá aqui comigo nos primeiros dias, quando os irmãos estavam orando, eu falei, cara, olha, casa do leão. E eu falei, o que vocês acham desse nome? A Casa do Leão da Tribo de Judá. Não, Casa do Leão não é nome de igreja, coisa feia, muda de assunto. Nossa. E depois falei com o apóstolo Eric e o nome do ministério do apóstolo Eric era Casa de Israel. Aí eu falei, cara, vou pôr Casa do Leão, o que você acha? Ele, cara, gostei, fiquei com aquele nome meio enjoado na cabeça, Casa do Leão, mas pelo clamor, por ser a Casa do Leão da Tribo de Judá, que ele entrou no meu coração, e eu falei, irmãos, vai chamar Casa do Leão. E naquilo eu já tinha aceitado que era uma igreja. Que era uma igreja. Nasceu. Nasceu uma igreja. O apóstolo Eric falou pra mim assim, aceita, porque nasceu uma igreja entre vocês. E eu falei, não nasceu. Nasceu uma igreja entre vocês, aceita. E segundo ele falou, eu abri os meus olhos, entendimento, falei, beleza, então vamos lá. Agora, qual que é a visão dessa igreja? Não sei, o que é? Não sei nada, irmão. Eu só sei que era uma igreja, agora era uma igreja. Ia chamar Casa do Leão. E os irmãos chegavam e falavam, é a casa do Sporting? É a casa do quê? É a Casa do Leão. Mas Casa do Leão? Mas o que é Casa do Leão? Eu falei, vem com nós que você vai ver. Como diz o Jan, vem com nós que no caminho eu te explico. Vem, só Nossa. vem. Então, a igreja nasceu na oração. No clamor. Na Entendeu? casa, já tinha a casa, o senhor no clamor, casa de oração. Já tinha isso no senhor bem... Definido. A oração já era bem definida. Não é que era bem definida, era que a única coisa que eu Que sabia fazia. fazer. Minha vida. Meu Deus. Eu não sabia fazer outra coisa. Eu não fiz seminário teológico, eu não fiz escola. Nem escola bíblica dominical eu tinha feito, meu filho. Então eu vim para Portugal, não tinha feito nem curso de YouTube, eu não fiz nada. Nem coach, nem foi procurar um coach. Meu filho, nem. Você quer que eu fale pra você? Nem Bíblia de estudo eu tinha, meu filho. Até minha biblinha daquela sequinha até hoje. E eu falei, então a única coisa que eu sei fazer é orar. Eu não sei. Não tinha, Casa do Leão não nasceu aqui, ó. Eu não tinha como falar, vamos fazer algo assim. Não tinha. Vamos orar. Não tinha uma estratégia. Vamos clamar. E eu comecei a orar e tá aí até hoje. Literalmente, pelo nascimento da igreja, a gente vê que é algo totalmente proposital da parte de Deus. Exatamente. Da parte de Deus, senhor. E o senhor ficou quanto tempo lá, assim, como igreja? Depois que chegaram nesse consenso, falaram, não, realmente Deus me Aí deu. vamos lá. Aí, tô indo embora, eu falei, e agora? Exatamente. E agora eu tô sozinho aqui, meu Deus do céu. Fiquei lá nisso, já tinha a Síria, já tinha chegado lá, participado nos cultos, conheci ela lá. Ô, irmã, tudo bem? Tudo bem? Já conheci ela lá. Cumprimentava a Síria assim, ó, pega aqui, ó. Tudo bem, irmã? Tudo bem? Nossa. Tudo bem? E eu, rapaz, Grosso. essa irmã é ponta firme.
firme assim na mão e tal. Já tinha o Anderson, que era um outro rapaz que Deus colocou para caminhar com a gente aqui depois, que tocava o violão. Também ficou um mês, foi embora. E eu fiquei sozinho. Falei, Jesus, eu não posso fazer a obra sozinho, eu preciso de um companheiro, né? E Jesus falou para mim, falou assim, eu vou te dar um companheiro. Eu falei, nossa, meu Deus do céu, vai vir o Antônio Cirilo, David Quilo, Deus vai mover o coração desses caras, vai vir caminhar comigo aqui, vai ser uma glória, Deus vai trazer um pregador, Deus vai trazer um cara. E eu naquela expectativa de Deus trazer um companheiro para mim. Aí nisso, depois de 4, 5 cultos que a gente já tinha começado no restaurante, meu amigo já tinha ido embora pro Brasil, tô ali na porta recebendo os irmãos, 6 horas antes do culto, tal. Nisso tinha uma senhora, Maria, que morava comigo no mesmo prédio, só que em outro quarto, e ela tinha me falou, olha, o meu filho tá vindo do Brasil, mas meu filho, olha, tá desviado lá, não quer saber de igreja, tem 17 anos, e, por favor, leva ele para Jesus, tudo. Aí eu fiz até uma cartinha, né, Rael? Foi, colocou na porta do quarto que eu dormia, uma cartinha e um CD. Eu peguei, aí no quarto da Maria, no dia que ele ia chegar, eu escrevi uma cartinha, peguei um CD que eu tinha ganhado, esse CD promocional que você ganha nas bancas de revista, aí coloquei na cartinha, seja bem-vindo, Israel, tal, que Deus te abençoe. Pus na porta do quarto dele, colei assim, quando ele chegou, eu tava lá, aí ele pegou. E eu desci pro restaurante para arrumar as coisas, arrumei as cadeiras, e a Maria, vou levar ele à noite lá no culto. Aí eu, beleza. Aí tô lá arrumando a cadeira, reunindo o pessoal, eu vejo, vem a Maria descendo com um pedaço de vassoura, não era o Israel. Do lado, eu não sabia se de longe era um pedaço de vassoura ou era o Israel, vindo do lado, assim. Na hora que eu olho, assim, o Espírito de Deus falou dentro do meu coração, assim, ó. Olha aí o seu companheiro. Eu falei, Jesus, a irmã falou que o menino tá desviado, que o menino... Ele só tinha a orelha desse tamanho, assim, e uma carinha assim, ó, óculinho assim, ó, magrinho. E eu falei assim, não. Seu companheiro, eu falei, Deus, você só pode estar brincando. Você acordou de bom humor hoje, tá fazendo piada. Seu companheiro. Seu companheiro. Aí ele chegou, eu comentei, ô filho, tudo bem? Bati o olho de cima e embaixo. Falei, rapaz, esse menino tem nem estirpe pra ser gente, quanto mais ser meu companheiro. Nossa. Meu Deus do céu. Tô lascado, cumprimentei esse menino. Entra, filho, pro culto. Ele entrou, sentou lá na última cadeira, assim, ó. Com óculos, um tupetinho assim, daqueles tupetinho goiano, assim. Nossa. E eu preguei aquele dia sobre a unção de Deus. E ele lembra até hoje dessa pregação. Preguei sobre a unção, tudo, e foi um mover de Deus. Quando acabou o culto, todo mundo me comentou, foi embora, ele foi um dos últimos. Aí ele chegou e falou, pastor, posso falar com o senhor? Eu falei, fala, meu filho. Tive uma visão. Eu falei, rapaz, gente igual você tem visão? Desse tamanho, ó a linguiça. Nossa. E eu, encanado com aquele menino, Deus me deu uma visão. Eu falei, que visão? Deus falou pra mim que você vai ser um grande homem aqui em Portugal, que você vai ser pastor de pastores, um homem de muita autoridade aqui em Portugal. Nossa. Falei, amém, filho, eu recebo. E Deus falou que eu vou estar do teu lado. Eu falei, não, meu filho, essa parte eu acho que você inventou. Deus falou pra mim, né, Rael? Foi isso? Meu Deus, Foi na hora que o senhor estava pregando sobre o óleo da unção, as essências que compõem a unção que o homem pode carregar. E aí Deus falou isso pra mim, que o senhor ia ser um grande homem na nação portuguesa, pastor de pastores, mas ele colocou uma condição, né, que eu estaria com o senhor. Colocou uma condição. Aí eu falei, meu filho, vamos comer um negócio ali? Ele entrou no McDonald's, nunca tinha visto o McDonald's na vida dele. Ele entrou assim, ficou olhando aquelas luzes assim. Ele, o que é aí? Eu falei, qual que você quer? Qualquer um que não tiver cebola. Nada mudou. Nada contra a cebola, mas... Aí pedi um lanche, contou a vida dele, tudo. Contou um monte de mentira pra mim. Não, que eu era desviado, que eu isso, que eu aquilo. Depois de um tempo ele veio e falou, lembra a história que eu contei? Era tudo mentira, eu só queria me aparecer. Oh, meu Deus do céu. Isso que ano? 2014 já? 2014, no comecinho de 2014. Cara. E aí, rapaz, eu vou te falar uma coisa. No outro dia, esse menino tava orando comigo. Unha e carne. Meu Deus. Depois nós alugamos o espaço lá para começar a construir o primeiro espaço da igreja. Ele acordava cedo comigo, ia e voltava do meu lado 24 horas comigo. Quando eu dormia na mesma casa, só mudava os quartos. E se tornou assim um companheiro leal, inabalável, para todo o tempo. Não é um companheiro ministerial. Era assim, a gente comia junto, dormia junto, acordava junto, ia onde ia junto, conversava junto.
tempos bons, tempos ruins, tempos difíceis, se tornou um companheiro. Até hoje o Israel é o meu filho primogênito, meu primeiro filho na fé aqui em Portugal, inabalável, inseparável, tem minha essência, minha herança, meu coração. E a palavra de Deus falou, Deus, graças a Deus o Senhor mudou ele, porque se fosse naquela pegada lá eu não ia querer não. Meu Deus. Olha só. Então, vamos lá. Aí o senhor encontra o Israel encontra o senhor Aí começa continuamos culto no restaurante. no restaurante. É isso que eu ia perguntar agora. Essa transição pro salão... Fizemos ali mais quantos cultos, mais ou menos, Rael? Foi, acho que mais ou menos um mês de culto, pai. Porque o domingo que eu cheguei, na semana seguinte, o senhor já pegou a chave pra gente começar a Lá- reforma no outro espaço. No Intendente, E esse desafio? Rapaz, todo mundo achava que tinha algum mantenedor do Brasil que mandava dinheiro pra mim, entendeu? Pra mim me manter. Então, ó, esse missionário deve ter uma grana, né? Meu Deus do céu. E eu, liso, meu filho, liso. Eu dependia que as gorjetas que entravam no restaurante ali pra mim poder pegar as gorjetas que dava 10, 15 euros por semana. Eu colocava um créditozinho no telefone e o resto eu comia no McDonald's. Nossa, Deus. E aí, liso. Só que aí começamos a entrar em atrito com a dona do restaurante. Ó, tá gastando muito papel higiênico, tá gastando muito copinho. Papel higiênico? Tá gastando muito copinho, gastando papel higiênico, deixando sujo, bagunçando. E realmente começou a ficar insustentável, porque começou a chegar mais gente. Mais gente, mais pessoas, claro. E acabava o culto, nós ficava lá comendo e às vezes ia embora, deixava sujo, não arrumava e coisa assim. E com razão ela pegou e falou, olha, não tá dando mais pra eu ficar aqui. Eu fui falar com Jesus, falei, Jesus, eu não quero saber de igreja nenhuma, quem quer é o Senhor. Eu não pedi pra brigar, eu não quis abrigar, quem fez nascer ela foi o Senhor. Não fiz nada. Falei, Deus, o senhor tá vendo algum papel com plano? Não tem. Então eu preciso de um lugar. O senhor quer que eu faça a sua obra? Eu não vou arrancar toco com a mão, o senhor me dá uma enxada. Olha isso. Me dá as ferramentas e eu vou trabalhar pro senhor. E eu quero um espaço que tenha salão de culto, uma área para comunhão. Porque no Brasil, o que a gente fazia? Sempre que acabava o culto, vamos comer um lanche, né? Vamos comer uma pizza. Sim. E aqui não tinha essa cultura. Acabava o culto, todas as igrejas que eu ia, acabava o culto, Todo mundo aquela embora. bomba de fumaça do ninja, buf, No máximo uma cantina lá. acabou. Nossa. Eu falei, e agora? Eu falei, Deus, eu quero uma sala de culto, uma sala de comunhão. Irmãos, nós precisamos procurar um lugar para nós alugar, para nós começar a nossa igreja. E tem que ser um lugar assim, com salão de culto. E, beleza, o cara tá Até montado. 100 euros. O cara tá montado no dinheiro. Não, até quanto? Falou, ó, até por volta de uns 700 euros, 800. E, ó, pastor, nesse preço é difícil de arrumar, Nossa. mas vamos procurar. E procuramos, e nada. A gente ia ver, não gostei desse, era muito exigente. Aí nisso a Síria, que na época ainda era irmã na igreja ali, falou, olha, eu vi um aqui na internet que tem um pra alugar aqui perto no Intendente. Vamos lá ver? Vamos. Cheguei lá, era uma cave, era um lugar... Pra quem não sabe, cave é um porão. Exatamente. Não tem janela, não tem saída de ar, não tem nada. Mas era um salão grande, comprido e tinha uma divisão. A parte da frente, que era a parte da entrada, e a parte do Sim. fundo, e uma salinha aqui. Eu cheguei e falei, rapaz, aqui dá certinho. O salão do culto no fundo, sala de comunhão pra frente, uma salinha aqui pra fazer uma dispensa. Na época eu pensei, como eu vou sair lá do restaurante, esse quartinho aqui, essa salinha eu monto um quartinho pra mim, venho morar aqui, já faço a obra, tá resolvido. Maravilha. Moro aqui, culto aqui, comunhão aqui, vão pra cima. Tá tudo certo. Tudo detonado, bagaçado o lugar assim, ó, tudo comido de mofo podre. Sabe quando Nossa, é porque você ficava a parede umidade. fica podre? Sim. Aí você tem que picar a parede assim, tudo picado a parede. Nossa. Aí eu entrei lá dentro e falei, bom, beleza, é bem rústico, né? Uma caverna, né? Tipo uma caverna. Aí eu falei, rapaz, eu passo uma vassoura aqui, ó, meto uma tinta branca e tá tudo resolvido. E nós faz culto aqui dentro. Aí eu fui falar com a mulher negociei 800, 700, falei, olha, 500. Ela, não, 525. Beleza. Só que nesses 525, Rafael, você sabe quanto que eu tinha? Não tinha 5. Nossa. Só que a Síria que tava do meu lado falou, rapaz, esse cara tá negociando com a mulher, será que ele sabe que ele tem que pagar uma renda e um calção? E o outro rapaz estava comigo na época, o Anderson tava aí, né, Rael? Não, também não. Já, Também não, ele já tinha ido embora já. o Anderson já tinha ido embora, então era eu, você e a Síria, né? Era só nós três. Ali no começo, quando nós foi ver o lugar. E o restante dos outros irmãos que vinham no culto.
E aí a Cira, rapaz, será que esse rapaz tá sabendo que ele tem que pagar uma renda e um calção? Meu Deus do céu. E aí eu, como negociando com a mulher, ela 525, eu, tá fechado. Aí ela, olha, agora você tem que pagar a renda, o calção. Eu, não, pera. Falei, agora eu preciso fazer obras aqui, eu preciso reformar esse prédio para ser uma igreja, então eu preciso que a senhora me dê 3 meses de carência. Aí ela conversou com o pai dela pelo telefone, ligou e falou, não, tá tudo bem, 3 meses de carência, daqui a 3 meses você me entrega a renda e o calção. Olha, que ousadia. E eu já me entregou a chave. Aí. Eu falei, pronto, agora eu meto uma tintinha aqui e nós já vamos fazer na obra. Meu Deus. Que Vou loucura. contar pinceladamente o milagre de como nós entramos no nosso primeiro lugar ali no Intendente. Aí, rapaz, nisso a gente... beleza, peguei a chave daquele lugar detonado, uma caverna abandonada, tudo preto, chão preto. Nossa, tava muito tempo parado, se calhar. Provavelmente. O chão era preto, tinha uma grossura assim de mofo no chão, no teto. Aí, no domingo, fui avisar os irmãos. Irmãos, olha, Deus abençoou nós, conseguimos um lugar, tá aqui a chave, agora nós precisamos fazer umas obras lá. Tem alguém aqui que mexe com obra? Na hora que acabou o culto, eu tava dando esse recado. Nisso, passou na porta do restaurante, a porta estava aberta, na rua um irmão ouviu falando, aí o irmão entrou lá dentro, do nada, entrou dentro da reunião. Olá, tudo bem? Olha, eu mexo com obra, eu posso ajudar lá, voluntariamente. Deus, é um anjo! Aleluia, glória a Deus, irmão. Então, nós podemos contar com você? Sim, meu nome é fulano tal. Pode contar com nós. Falei, beleza, Rael, maravilha. Vamos levantar uma oferta. Levantamos uma oferta, deu dinheiro para comprar umas tintas, umas coisinhas que tinha que fazer lá, tudo. Beleza. Chegamos lá, os irmãos falaram, aqui vai precisar de pladur para isso, vai precisar disso para aquilo. E nós não temos dinheiro. Aí falou, mais ou menos aqui nós vamos gastar uns 3.200 euros para fazer. Eu falei, mas o senhor sabe fazer? Ele, sei, que eu sei fazer tudo, eu faço. Mas nós precisamos do material. Beleza. 3.200 euros nós precisava, é isso, né, Rael? 3.000? Precisamos de uns 3.200 euros para comprar o material. Porque aquela parede não tinha que fazer, tinha que fechar de pladura inteiro. Passar massa, pintar. Acabar com a umidade. Por causa da umidade. Por causa da umidade, não, porque a umidade ainda continuou. Porque a parede era tudo comida. Nossa. Então tinha que pôr um pladur, pintar para deixar aquilo em condições. Olha, aqui vai gastar uns 3.200 euros para fechar isso tudo e pintar e tal. Aí eu falei, amém. À noite, das 9h30, meia-noite, todo dia, sábado, domingo, feriado, tava lá orando. Cheguei pros irmãos, falei, irmãos, pro Rael, pra Síria, lembro que tinha mais umas 2 irmãs lá no meio. Eu falei, olha, nós precisamos orar aqui hoje, porque Deus precisa enviar para nós 3.200 euros. Mas hoje, 3.200 euros, assim, na cabeça que você está ouvindo, é uma coisa difícil. Mas, naquela época, era uma coisa impossível. Olha Porque se a gente tivesse 30 euros, meu Deus, aquilo era difícil para nós. Ter 30 euros era difícil. Nossa. Entendeu? Ter 3.200 era impossível. Alugar já foi a fé. Não, alugar não foi um milagre. Acima do... Já alugar foi um milagre. Era acima do milagre agora. Meu Deus do céu, gente. Aí, beleza. Vamos orar. Nós precisamos de 3.200 euros. O Rael deu uma olhada assim pra mim, a Síria. As irmãs, 3.200. Deu aquela... Nossa. Amém, vamos orar. Eu, Senhor, em nome de Jesus, tá, nós estamos fazendo a sua obra. Pai, nós precisamos de 3.200 euros, Senhor, para poder realizar essa obra. E 3.200, 3.200, e eu dava o valor para Deus. Nós precisamos de 3.200 euros para fazer essa obra. Beleza. Oramos, posso ouvir um amém? Amém. Amém. Os irmãos meio canhadinho. Rapaz, passou alguns dias, 3 dias, 4 dias no máximo. E a gente já limpando as coisas lá, tentando pôr... Nisso a gente tinha ganhado uma senhora ímpia, a gente ia ganhar já 100 cadeiras. Olha isso. Que é as cadeiras que tá aí até hoje. Olha só. Que era uma senhora que me deu um carro de presente. E eu falei para ela, eu não posso aceitar esse carro, porque eu não tenho nem condição de pagar 1 metro, quanto mais pôr gasolina no carro, pôr seguro e tudo. E eu disse para ela que não ia aceitar a oferta, né? E ela falou, então o que eu posso fazer para expressar minha gratidão para você e tal? Eu falei, olha, você quer, faz uma oferta para a igreja. Nós precisamos de cadeira lá, e ela comprou 100 cadeiras para a igreja, que as cadeiras nós temos até hoje. Até hoje. Nossa, meu Deus. E aí, deu 4 dias, meu telefone toca. Olha, o senhor tem conta no banco? Eu falei, não tem. Falou, olha, aqui eu queria fazer uma oferta. Aí, para a igreja que vocês estão abrindo, que há muito tempo eu estou tentando vender o meu estabelecimento
E aquilo tinha um impedimento, um empecilho na justiça, não dava para vender aquilo. Mas agora saiu a venda do meu estabelecimento. E eu quero dar o dízimo aí para você, que eu sei que você alugou um espaço, vai começar a igreja, eu quero dar o dízimo para você poder fazer a obra aí. E eu vendi o estabelecimento por 32 mil euros. E eu quero dar o dízimo aí para você. Aí eu comecei a tremer, falei, você quer dar o dízimo de 32 mil? Ela, sim. Aí eu, meu Deus, pera aí, irmã, vou abrir uma conta. Daqui a pouquinho já escorri lá pro Banco Milênio, abri uma conta. E a irmã depositou 3.200 euros na conta. Meu Deus, que loucura, cara. Loucura? Loucura. Compramos material, tudo. Comprou tudo. Tudo os material. Chegamos lá. O irmão, agora vamos fazer a obra. Nossa. Rapaz. O Rael tá rindo, eu tô preocupado. Ai. E esse irmão não sabia nem onde tava o nariz dele. Que isso? Não sabia. Não é E possível. começar a colocar os pladur tudo torto, as ferragens que nós comprou tudo torta. E eu falava, meu Deus. E eu e o Rael olhava um pro outro. E ele ajuda eu aqui, nós ajudava. E já passou uma semana e esse irmão tinha feito um pedacinho de teto assim. Nossa. E o que ele pôs de material, o dobro ele tinha estragado. Nossa. De placa de pladur, de ferragem, de tudo. E eu comecei a ficar nervoso, Rafael, falei, Jesus, o que é isso? Meu Deus do céu, o que é isso? E falei, vou orar. Eu lembro que aquele dia eu fui pra dentro do meu quarto, fiquei 6 horas orando, em línguas, orando, buscando o Senhor Jesus. E no outro dia, cedinho, meu telefone toca. Uma irmã, falando, olha, eu fui num culto que você fez no salão de cabeleireiro, porque nessa altura eu fazia o culto tanto no restaurante quanto no salão da minha sogra, da Doriane, que hoje é minha sogra, mas na época era só era a irmã Doriane, e eu fazia culto no salão dela, que foi uma grande evangelista também, que cooperou imensamente, foi uma pedra fundamental para a abertura da igreja, Doriane, minha sogra, que abriu as portas do estabelecimento dela e era uma evangelista. Todas as clientes que ia lá, ela, olha, vem no culto aí quarta-feira, hein? E toda quarta-feira tinha mulherada lá e nós sapecava na unção. Glória a Deus. Todas as clientes dela, ela chamava, vem pro culto. E as mulheres iam e Deus tocava, mover, profecia. Nossa. Uma unção de Deus. Foi um grande canal evangelístico do salão dela. E aí essa irmã me ligou e falou, olha, pastor, eu fui num culto lá no salão e eu fui tocado por Deus e eu queria que você fosse lá na minha casa. Só que naquela altura a gente já não estava mais indo no restaurante, né? Tava ainda, pai. Ainda tava indo. Era só os cultos de domingo no restaurante, porque a gente não mas eu não tava mais trabalhando lá, tava? Não, jamais não. Ah, já não tava, porque quando eu aluguei o espaço... Já não tava trabalhando mais. Porque quando eu aluguei o espaço do prédio, aí eu já não precisava mais do quarto. Então eu já não precisava mais trabalhar para pagar o quarto. Sim. E eu tava trabalhando para pagar 10 quartos praticamente. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Já vou me enfiar lá dentro. Só que aí não tinha o sustento, né? Não tinha, tinha onde dormir, mas não tinha o que comer. E aí eu acordei cedo e tal, essa mulher me ligou. Aí na minha cabeça, irmãos, diante de Deus, eu lembro, essa experiência eu conto talvez para muitos que já ouviu, não tem relevância, mas para mim tem, que me marcou. Na minha cabeça eu falei, irmão, hoje não dá não e tal para mim ir. Eu nervoso, eu tava triste porque o material da obra tava sendo estragado, destruído, tudo ali. E eu triste, eu falei assim, irmã, não vou não, dá não. Na hora minha cabeça, o que eu vou comer hoje o dia inteiro? Não tem nenhum euro. Rapaz, quer saber de uma coisa? Irmã, eu vou sim, pode marcar 7 horas eu tô na sua casa, no horário da janta. Aí ela, você vem 7 horas, eu vou. Que bom, então tá. Falei, então eu vou 7 horas lá pro horário do jantar, eu vou ir pra sua casa. Ela, que benção, porque na minha cabeça eu pensei, rapaz, eu não tenho nada pra comer. Às vezes é uma porta que Deus tá abrindo pra mim jantar, então eu vou marcar com ela 7 horas, jejuo o dia inteiro, 7 horas eu vou pra casa dela e janto lá. Maravilha. Dorme de barriguinha cheia, tô tranquilo. Tô tranquilo. Rafael. Rapaz do céu, aí na minha cabeça. Aí, beleza, 6h30 eu já tava lá na porta da irmã. Né, cheguei lá, oi, tudo bem, pastor, pode entrar, eu sim, entrei, tudo bem, bati o olho na cozinha, tudo arrumadinha, aquele paninho em cima do fogão, aí eu bati o olho da mesa, em cima da mesa lá, sentei, ela olha pra mim, o senhor aceita uma água? Nossa. Aí eu, água? Meu Deus do céu. Água? Que beleza. O senhor aceita uma água? Eu, meu Deus. Aceito. O Israel com o senhor. Não, você não foi, não. Esse dia ele não foi. Esse dia eu não tava, não, pai.
Eu fui sozinho. Água? Não tem, não. Aí tá bom, aí eu olhei seco, não tinha nada, não tinha uma bolacha, Maria. Eu falei, quer saber de uma coisa? Já que eu tô aqui, vou pregar o evangelho. Aí tinha uns irmãos lá, uns parentes, eu comecei a profetizar, pregar e tal. No meio daquele embaraço todo, quem que tava ali? Eu acho que eu sei. Adivinha? O João? O Ronaldo. O Rô? Tá brincando? O Ronaldo, que é o mestre de obra exemplar aqui da igreja. Tava ali no meio. Aí, conversando, tava pregando pra ele, Deus renovou a vida dele. E ele tava um pouco assim, abatido na fé, frequentava uma outra igreja. E preguei o evangelho pra ele, ele foi renovado no espírito ali, na fé. Ele, ô pastor, mas o que você tá fazendo? Eu falei, eu aluguei um espaço ali pra abrir a igreja, mas rapaz, tá lá o material tudo parado. E você, Ronaldo, você trabalha com o quê? Não, eu tenho uma empresa de construção. Nossa. Eu trabalho com construção. Amanhã à tarde, quando eu sair das obras, eu vou passar lá pra dar uma olhada. Você vai lá dar uma olhada? Ele, vou lá dar uma olhada. E eu, beleza, passei o dia inteiro, eu e esse menino sentado lá dentro da obra, esperando esse Ronaldo chegar. Nisso o rapaz do outro já tinha... Nisso o outro tinha falado, você, pelo amor de Deus, você não aparece mais aqui não, meu irmão, pelo amor de Deus. Vai estragar material de outro. Meu Deus do céu. Mas aquele irmão, ele serviu só pra despertar nós. Pra gente conseguir orar e atrair o material. Porque se não tivesse alguém que fizesse a obra, Nossa. a gente ia ficar lá. Mas como apareceu alguém que falou, eu faço a obra, despertou a gente a buscar o recurso. Então a gente tem que entender, irmãos, que tudo na vida tem um propósito. Até as tribulações que aparecem na vida da gente serve para alguma coisa. E aquele homem não ajudou em nada, mas serviu para nos despertar para começar a obra. Porque ele que falou, os 3.200. Vamos fazer a obra, precisa de tanto. Se não tivesse ninguém para fazer a obra, nós não ia. Tava Entendeu? passivo, tava lá. Ia estar lá. No outro dia, deu umas 4 horas da tarde, irmão. Esse Ronaldo para um caminhãozinho na porta da igreja, desce ele, mais 3 caras. Ô, pastor, esse aqui é o espaço? É. Mas o que é pra fazer aqui? Então, Ronaldo, precisa fazer esse teto aqui e tal. Mas e aí, pastor? Enquanto eu conversava com ele, os 3 caras já entraram com as marretas de ferramenta, assim, ó. Já foram arrancando tudo que aquele cabeça de coelho já tinha feito. Desfez tudo, já começou a fazer. Enquanto eu conversava com ele, os caras fizeram metade do teto da igreja. O quê? E eu, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? O Rael, é um avivamento! E o Rael, aleluia! E, rapaz, esse Ronaldo falou, não, pastor, pode deixar que todo dia nós vamos estar aqui. Brincando. Nós vamos construir essa igreja aqui pro senhor. Meu Deus. E material que faltava, ele dava do bolso dele. Que loucura. E em 14 dias, a igreja tava pronta, assim, mas impecabilíssima. Nossa. Mas 14 dias de quando nós começamos a obra. Do Ronaldo deve ter sido uns 7, né? Que o Ronaldo pegou ali em 7 dias, ele fez. E ele trabalhava só depois do expediente dele, que ele tinha o trabalho dele nas obras. Irmão, e todo dia ele chegava lá umas 4 e pouco o pessoal dele. A gente ficava lá até as 9 horas eu ia orar. E quando eu voltava meia-noite, ele estava lá. Meu Deus. E agora entra o clímax da história. Desse tempo até quando eu cheguei aqui em Portugal, tinha dado por volta de 6, 7 meses. E um dia eu fui orar, das 9h30, meia-noite eu voltei. Quando eu voltei, a igreja estava tudo pintadinha de branco. Coisa mais linda, tudo branquinho. Um altarzinho assim, que da altura de um tijolo, assim, que ele fez um palcozinho. E ele colocou à frente aqueles tijolinhos de vidro. Colocou uma luzinha de LED dentro que mudava de cor. Coisa mais linda, assim. E eu saí para orar, as paredes não tinham pintado ainda. Quando eu voltei, tava tudo pintadinho de branco, tudo arrumadinho. Em 3 horas eles pintaram aquilo tudinho e eu voltei. Encostei perto da parede, assim, tinha umas 15, 20 pessoas lá dentro, ajudando, limpando, arrumando. E eu encostei na parede, assim, era uma meia-noite e pouco. A voz de Jesus Cristo veio ao meu encontro. E Jesus falou comigo assim: bom, o que você fez para estar aqui? E como se os meus olhos tivessem abertos assim, Rafa. E há 6 meses atrás eu estava chegando em Portugal com a mochila nas costas. E 6, 7 meses depois eu estava com a igreja, com gente, com um lugar, com um monte de pessoa. E eu, o que você fez para estar aqui? Eu, meu Deus, eu não fiz nada. E por 3 vezes Jesus falou comigo: continua não fazendo nada.
continua não fazendo nada. Continua não fazendo nada. E eu saí correndo no meio. Você lembra dessa experiência, filho? Lembro, pai, o senhor tinha acabado de chegar e só ressaltando que toda vez que o senhor saía para orar, o Ronaldo falava pro pessoal assim, vamos deixar tudo limpo, que na hora que o pastor chegar aqui, as coisas têm que estar impecável. E aquele dia foi o dia assim que a gente deu muito gás para deixar tudo organizado, e o senhor chegou, olhou, o senhor saiu correndo, chorando lá pro quartinho. Meu Deus. Foi. Depois desceu o nosso quarto, o senhor ficou lá um tempo e desceu para dar essa palavra pra gente. Foi mesmo. E foi... Porque naquele dia, quando eu saí, as paredes estavam tudo no pladur com massa. Nossa. Tava tudo sujo, cheio de lata, cheio de entulho, cheio de material. Era um ambiente de obra, assim, sim, pladur, massa, saco. E ele falou, vamos dar um gás para quando o pastor chegar. E quando eu cheguei, era um salão todo pintadinho, não tinha nenhum material no meio. Eles tinham tirado tudo de lá. E o Espírito Santo me pegou, falou, o que você fez para estar aqui? Eu falei, Deus, não fiz nada. Meu Deus. Continua não fazendo nada. Eu saí correndo pro meio da rua, chorando desesperadamente, lá na rua, pus a mão na cabeça. O Rael veio atrás de mim, o que foi? Eu falei, deixa eu quieto. Essa voz me persegue até hoje. Oh. Até hoje a minha luta é para continuar não fazendo nada. Meu Deus. E deixar com que Jesus Cristo faça o que ele tem que fazer. Aquele dia marcou, determinou, porque eu era um menino inseguro. Então, e agora? Eu tô com um lugar, eu tô com gente. Pessoas para cuidar. Pessoas para cuidar. O que é ser uma igreja? Nossa. Como é ser uma igreja? O que o senhor quer? Em outra nação. Continua não fazendo nada. Deus. É como se Jesus estivesse falando assim, eu vou fazer. Enquanto você me der legalidade, eu faço. Que loucura. Então a minha... Só que eu já tentei fazer muita coisa em Casa do Leão. E tudo que eu tentei fazer, eu precisei desfazer porque não deu certo. Olha isso. Ixi, já fizemos cada coisa, cada peripécia nessa Casa do Leão, que você não tem ideia. Já fizemos vigilhão da prosperidade, já fizemos cadeirão de Jesus, já fizemos... Ixi, meu Deus do céu. Aí ali então, no Intendente, começa a igreja mesmo, começa assim, depois de tudo pronta, aí tem a inauguração... Aí nisso, a gente já tinha um espaço, tudo pintadinho, branquinho, as cadeirinhas, uma caixa de som e um violão. A caixa de som nós temos até hoje, hein? Tem uma caixinha de som, velho? Tem uma igual ela. É uma caixa de som que você pluga o microfone nela e pluga o violão nela. E é que a gente tinha uma caixa de som e um violão. E as cadeirinhas pretinhas e as paredinhas branquinhas. Que louco. E a glória vinha, meu irmão, de um jeito ali. E nessa altura, o senhor já fazia aquele trabalho que é uma das maiores características do senhor, que é o serviço na cidade. O senhor já estava fazendo o trabalho da missão social? Eu sempre digo que eu nem conto a missão social como uma característica ministerial. Porque você fala, quando começou a missão social não começou. Ela continuou. Porque antes mesmo de eu começar a fazer os cultos no restaurante, eu pegava uma sacolinha de comida e eu ia na rua distribuir para os moradores de rua. Fiz amizade com os caras, com os moradores de rua. Então, a comida que sobrava ali do restaurante, a sopa, eu pegava umas tigelinhas brancas, colocava a sopa do dia ali e distribuía na rua, na sacolinha azulzinha que tinha assim. Distribuía ali na rua. Então, Aí, quando eu parei de ir pro restaurante e fui pro lugar, aí a gente começou a fazer um macarrãozão com salsicha lá, colocava nos potinhos e distribuía. Então, eu nem conto a missão social como parte do ministério, porque eu acredito que missão social precisa ser a característica de todo ministro. Porque alguém que está adorando a Jesus e não está cuidando do pobre, ele tem alguma deformidade em sua vida ministerial e espiritual. Porque a vida espiritual de um homem precisa ser canalizada em generosidade, em expressão de atos de justiça. Se minha vida espiritual só me leva a uma espiritualidade inexpressiva, ou seja, uma espiritualidade que não se manifesta na terra, então a minha vida espiritual é só Deus e os anjos de Jesus, mas você olha para a mão da gente, não tem graxa, não tem trabalho, é uma espiritualidade defeituosa. Porque, Rafa, coloca uma coisa na sua cabeça.
todo homem que estiver diante de Deus será impulsionado por Deus para estar diante dos homens. Se você entrar diante de Deus, cara, Deus vai impulsionar você a estar diante dos homens. E os homens a qual Deus quer zelar são os pobres. Que loucura. Pancada. Tanto que o livro de Provérbios, Deus diz assim, aquele que dá para o pobre, empresta para Deus. Deus valida todo o cuidado com o necessitado. Então a missão social não foi um projeto que nós desenvolvemos. Foi uma estrutura que se acrescentou a partir daquilo que eu já fazia. Eu pegava a sacolinha de comida, dava a comida para os necessitados, e quando a gente tinha estrutura da igreja, a gente só acrescentou mais e mais sobre isso. E na medida... Nós começamos servindo 6 moradores de rua, Wesley. Meu Deus. Entendeu? Aí, Aí eu isso que é juntava os legal. moradores de rua no Rocio ali, era 6 irmãos. Aí eu lembro até de um dia, eu acho que o Israel tava aqui, a gente levou as comidas, só que um tinha falado pro outro, que tinha falado pro outro, e nós levamos umas 10, chegamos lá, tinha umas 20 pessoas. E naquele dia eu tinha uma oferta no bolso, eu peguei, corri no McDonald's, que era do lado, comprei 10 hamburguinhos daquele de €1. De €1, E sim. voltei lá na fila e falei, você pegou marmita? Não, tá aqui um hamburguinho. Você pegou marmita? Não, tá aqui um hamburguinho. Mas ninguém vai ter falta de nada perto de nós. E naquele dia Deus determinou esse jargão da minha vida, que a gente sempre ora e fala que ninguém vai ter falta de nada ao nosso redor. Porque naquele dia faltou a marmita, mas Deus proveu o recurso, eu comprei o lanche, suprei a necessidade dos irmãos, falei, ninguém vai ter falta de nada ao nosso redor. Então, concluindo, um homem que se apresenta diante de Deus será impulsionado a estar diante dos homens. Nossa, forte, hein? Essa tem que ser a marca de todo o ministério. Cuidado. Anotou a placa aí da cegonheira? Passou atropelando. Falei pra vocês que esses 3 podcasts vai dar muito pano pra manga, você gente. tá Eu louco. vou até a hora que vocês mandarem. Ó, mas aí pronto, é intendente aí, e aí pronto, nasceu a expressão, já começou a ganhar uma expressão ali no intendente, A né? casa de oração, na verdade, a gente nem sabia o que era casa de oração. Porque hoje o Ministério Casa do Leão é muito bem definido em uma casa de oração, Sim. entendeu? E em uma missão social. Mas essa definição veio dentro do processo. Lembra que eu falei para vocês no começo? Toda palavra profética tem uma proposta e um processo. A proposta te empolga, mas o processo te define. Exato. Então, beleza, vou para Portugal e glória a Deus. E quando eu entrei no processo, o processo foi definindo o que aquela palavra profética queria que eu me tornasse. Então, o que era casa de oração? Não sei. Fui saber aqui em Portugal que tinha uma casa de oração que orava 24 horas por dia durante não sei quantos anos, 20 anos. Ah, o senhor não conhecia lá? Nunca tinha ouvido falar de Hope. Estados Unidos, para mim, era só coisa de filme. Hoje ainda, sobre isso. E aí eu falei assim, rapaz do céu. Mas o senhor orava na igreja, aí depois quando passou pra igreja... Eu orava no todo restaurante, mundo- aí quando mudou pra igreja, eu fui Exato. morar lá. E aí eu já não orava mais depois das 9h30, meia-noite. Como eu já morava lá, eu comecei a orar das 6 da manhã a meio-dia. Inverteu, da noite Entendeu? pra manhã. Das 6 da manhã a meio-dia. E era uma sala, a gente deixava tudo escuro assim, né? As luzes apagadas, tudo escuro. Tem relatos que não dá pra ver nem um palmo da frente. Não dava pra ver Sério? nada. Se o Wesley entrava lá dentro, tinha que andar assim pra nego encontrar ele. Ó. Senão nós não achávamos o negão lá dentro. Eu tenho relatos, o pastor Ed e o pastor Murilo falando que quando entrava nessa sala, tudo escura, não dava pra ver nada. Nada. Só o sussurro da oração. E o Antônio Cirilo no fundo. Manifesta a sua glória, manifesta os seus milagres, queremos te ver. Colocava essa música, tinha 17 minutos, colocava no repete, ficava tocando a manhã inteira. Das 6 da manhã ao meio-dia. 6 da manhã, meio-dia. O Rael Todos depois os já estava dias. morando comigo lá na igreja. E a gente orava junto. Depois veio algumas outras pessoas que também moraram com a gente lá na igreja. Veio o Caio, né? Depois veio o Matheus, veio outras pessoas que moraram com a gente ali. Tivemos experiências de como ser uma base missionária, porque não era só gente que morava na igreja, entendeu? Então hoje, para ser uma base Que missionária, lindo, cara, ver essa construção. Hoje, vendo a estrutura, como Cara, é que é muito tá, eu legal acho que o isso. pessoal de casa vai ter essa mesma... Eu tô Esse mergulhado sentimento. aqui na história, total. É isso. E eu tô vendo que é muito lindo, tá sendo muito lindo essa construção,
que, pronto, isso começou lá em Marília, e coisas, e traumas, e resoluções, e tiro de guerra, e não sei mais o que, foi tudo gerando tudo. E hoje veio a construção, né? Poxa vida, cada, vou dizer, departamento ou ministério, né, da igreja, cada coisa foi encaixando no seu devido Missão tempo social. e tal. E o interessante Oração. é que realmente o processo nos define mesmo. Porque às vezes a gente acha que o processo vem para destruir. Não, o processo vem para definir. E aí algumas pessoas vêm morar junto com a gente, só que era um quartinho. E ali a gente foi aprendendo como ser uma base missionária, porque a gente não era, a gente era um pessoal que morava junto. Depois eu me casei, fui morar num quarto fora da igreja, que a gente alugou, uma casinha, Sim, que era um quarto que a gente alugou. Enfim, mas essa é parte pro próximo podcast. Esse é o próximo terceiro, dá uma segurada agora. E ali a gente não sabia o que era casa de oração, mas a gente orava. E a gente chegava lá todo dia e orava em línguas e orava lá todo dia das 6 ao meio-dia. E naquela época os cultos eram à noite no Intendente, era 7 da noite. E todo dia de culto, que era 7 da noite, eu orava das 6 da manhã às 6 da tarde. De jejum, oração, sem parar. E dava 6 horas da tarde, eu trocava de roupa, comia alguma coisa e já entrava pro culto. E às vezes eu entrava pro culto e tinha 10, 15 irmãos e eu ministrava o louvor e pregava como se tivesse 10 ou 15 mil. Meu Deus. Das 6 da manhã às 6 da tarde, de jejum e oração, dentro de uma sala escura, sem uma saída de ar. E foi ali que Deus foi gerando a identidade que nós temos hoje. Porque o que Casa do Leão vive hoje não foi algo que foi replicado, foi algo que foi construído. Então nós ouvimos falar de casas de oração e Deus disse, o que eu tenho para fazer em Casa do Leão é nativo. É algo que vai nascer em Portugal. Então, é algo que nasceu, não foi algo que nós replicamos, não, é algo que nasceu, entendeu? E quando nasce, a gente sabe o que é, mas não sabe como é. Então, quando um pai pega um bebê, ele sabe, é menino, mas eu não sei como é, eu não sei se o menino vai ter barba, não sei como vai ser o nariz, a boca, o olho. Porque quando nasce, você sabe que é menino, mas você não sabe como esse menino vai ser. Você só sabe como vai ser depois que ele cresce, amadurece. Exato. Entendeu? Então eu sabia que Casa do Leão era uma casa de oração porque a gente orava. Eu sabia que era uma base missionária porque morava um monte de gente junto. Eu sabia que tinha uma expressão social porque na época a gente já cuidava de 30, 40 moradores de rua. Olha a construção, Rafa. Que legal. Mas como seria, eu não sabia. Que loucura. Entendeu? E aí eu tentei fazer muita coisa, tentei estabelecer algumas... fazer. E aí dava errado, aí Jesus vinha no meu ouvido e falava, continua não fazendo nada. Aí eu desfazia tudo de novo. E nesse tempo ainda o apóstolo Eric estava... O apóstolo Eric me guardando em tudo. Assim, eu digo para ele que eu devo gratidão para ele, para a casa dele, para Maureen, por tudo aquilo que eles são para mim até hoje, né? Caminharam comigo em paternidade, em honra, zelando pela minha vida. E nisso eu cheguei para cá, a minha unção ministerial era uma unção evangelística. Eu não tinha sido ordenado ao pastoreio. Eu tinha sido ordenado com 19 anos para o ministério evangelístico. E quando eu cheguei aqui dentro dessa transição, eu estava pastoreando. Olha. Nisso, a primeira vez que o apóstolo Eric veio para cá. E quando ele veio para cá... Isso qual ano, o senhor lembra? Não lembro. Quando o apóstolo Eric veio para cá a primeira vez... Foi 2015, pai. 2015? 2015. 2015 foi o ano que eu casei, não foi? Foi também. O senhor foi pro Brasil e Que casou ano, lá. Eu casei depois da unção ou antes? Foi antes. Não, foi depois. Depois. Eu já fui pra lá consagrado, Uau. E aí ele veio 2015 pro começo do ano pra cá, pra Portugal e tal. E nisso a gente não tinha princípio na igreja, a gente não sabia o que era honra, a gente não sabia o que era fundamento apostólico, nada, irmão. A gente só sabia orar e dar trabalho pra Deus, mais nada. E aí o apóstolo Eric foi quem me ensinou os fundamentos apostólicos, foi ele quem me ensinou os princípios de honra, ele quem me ensinou dizimar, primiciar, com fundamentos. Eu sempre dizimei desde quando... Mas dizimei porque na igreja falava, vamos entregar o dízimo, eu contava 10% e dava. Olha. Mas ele que me ensinou os fundamentos, sabe? Nos ensinou honra, respeito, como os discípulos deveriam tratar o pastor. E aí ele falou, olha, vamos fazer essa ordenação pastoral. E eu falei, amém.
já estou pastoreando, né? Porque a unção, ela vem só para testificar aquilo que você já vive. A unção, ela vem para testificar aquilo que Deus já te habilitou para viver. Já te colocou nesse lugar. Exatamente. E aí eu fizemos uma ordenação pastoral, fui consagrado ao ministério pastoral pelo apóstolo Eric aqui em Portugal. Aqui em Portugal. Na congregação, diante dos irmãos e tudo. E depois fui pro Brasil, me casei em 2015. Voltei para cá, continuamos na mesma pegada, assim, ó. O intendente para mim foi a caverna de Adulão. Foi onde Deus forjou a minha integridade, formou minha robustez, provou a minha constância, o meu posicionamento. Em 2017 nós mudamos para Sacavém, foi isso? Foi em 2017 a gente já transicionou pra Sacavém. Então, já. intendente foram 2 anos. Foi de 2014 3 anos. 3 anos. até 2017. Isso, Uau. 3 anos. Olha isso. E no intendente, assim, era uma salinha de 100 metros quadrados, que aconteceu muita coisa. Foi lá no intendente que eu me conectei com o apóstolo Luiz Hermínio. Ele veio uma vez. Ele lá. veio em Ele foi lá uma vez. 2016, Rael, ele veio? Foi. Foi 2016. E lá no intendente? Ele foi lá no Tá intendente. Tá brincando? Não, e aí Ok. nisso eu tinha conhecido um pastor do Mevan, que estava morando aqui em Portugal, e fiz amizade com esse pastor do Ministério Mevan aqui de Portugal, tal, fizemos amizade. E nisso eu e Israel, assisti o apóstolo Luiz Hermínio pela internet, que o apóstolo Eric me mandou. O apóstolo Eric falou: olha, você já ouviu falar desse pastor Luiz Hermínio? Eu falei: não, cara, eu não assisto pregação na internet. Ele: mas essa você precisa assistir. Ele falou: você conhece fulano? Não conheço. Conhece aquilo? Não conheço. Ele: esse você precisa conhecer. E me mandou um vídeo do apóstolo Luiz Hermínio. E quando eu assisti ele ministrando, meu ventre estremeceu, cara. Fui ativado pela pregação dele. Falei: nossa. E aí o Rael sentava, ficava assistindo ele, e eu falava: Rael, já imaginou um dia, rapaz, nós participar de um culto que esse cara estiver pregando e nós ali vendo esse cara pregar? Que glória, meu Deus do céu, tal. E beleza. Aí início de 2016, meu telefone toca, esse pastor amigo do Mevan aqui em Portugal falou: ó, vai ter uma conferência aqui em Portugal, o pastor Luiz Hermínio vai estar aqui e tal. E eu falei da sua história pra ele, cara, como você chegou aqui, ele queria te conhecer, você não quer ir lá na conferência e tal? E eu falei: como que eu vou pra conferência? Ah, Não tinha o dinheiro. Olha isso. E era 100 e poucos euros, já estava casado, era eu e a esposa. E ele falou: não, nós vamos oferecer para você a estadia lá no hotel para participar da conferência. E eu: puxa, que glória, fui. Ele falou: olha, e o pastor Luiz Hermínio tem algumas agendas para ministrar aqui em Portugal, mas ele disse que quer ministrar lá na sua igreja, nós queremos levar ele aí em Casa do Leão. Tá brincando. E eu: o quê? Ele vai pregar aqui na casa? Ele queria pregar aí. Eu falei: meu Deus, tá fechado, pode vir então, tal. Aí o Rael falou: pai, mas nós só temos uma caixa de som desse tamanho e um violão. Eu falei: não, mas nós vai dar um jeito. E conseguimos som emprestado de um e cadeira emprestada de outro e corremos atrás. A sala que cabia 100, nós colocamos 170 cadeiras lá dentro. Uma, nós não encostava na outra, nós colocava uma sobre a outra, assim, ó. Deu 170 cadeira. E nós fizemos a besteira de anunciar na internet, Que irmão, loucura. que o pastor Luiz Hermínio ia estar lá na Casa do Leão. nossa, no centrão de Lisboa. No centro de Lisboa deu mais de 200 pessoas. O nego chegava e ia embora, ficava lá na calçada. E tinha um arzinho condicionado lá que nós tinha ganhado. O arzinho condicionado pifou, aquela sala virou um forno lá dentro. Nós respirava assim, passava mal lá dentro. Virou Que loucura. uma sala sem saída de ar. 170 pessoas encostadas assim. Meu Deus do céu. E foi lá que eu conheci ele na conferência. Primeiro contato que eu tive com o pastor Luiz Hermínio, eu comentei ele antes do culto e tal, depois ele pregou. No meio da pregação ele apontou para mim e falou: Rafael, é você, né? Falei: sim. Ele falou assim: olha, Deus te trouxe para Portugal. Você vai remir a mesa de muitos jovens aqui. Não se preocupa, Deus é contigo, Deus te trouxe para cá. Me deu uma palavra. Rael, tem até esse vídeo, né? Entendo, guardado. Ele profetizando. E foi o primeiro contato que eu tive com ele profetizando sobre a minha vida. Depois, na segunda-feira, ele pregou em Casa do Leão. Olha isso. Trocamos o WhatsApp, Uau. fizemos uma amizade. E eu falava: meu Deus do céu, como que eu tenho o WhatsApp do homem que nós assistia na internet? Meu Deus do céu, que coisa de louco. E o apóstolo Eric falava: meu, não acredito que o cara tá indo aí, meu. O Brasil inteiro queria receber o cara aqui. O cara tá aí. O que esse cara tá fazendo aí em Casa do Leão? O apóstolo Luiz Hermínio é uma referência hoje para as nações. O que o apóstolo Luiz Hermínio tá fazendo aí na Casa do Leão? Eu falei: não sei, rapaz. Eu só sei que ele tá aqui. Eu sei que ele tá aqui. E o apóstolo Eric falava: meu Deus do céu, o nego viaja o Brasil inteiro para assistir esse cara pregar. Rapaz, e o cara tá aí. Falei: tá aqui. E o apóstolo Eric ficou doido lá. Meu Deus, cara, tira uma foto com ele aí pra mim, manda pra mim e tal.
E fizemos uma amizade. Só que eu peguei o WhatsApp dele, nunca mandei uma mensagem pra ele. Eu falei, que eu vou mandar mensagem porque você é doido? Tem nem Quem coragem. sou eu de escrever olá? Mandar uma Olha mensagem? isso, Não, meu Deus. tinha muito temor no meu coração. E aí depois, em 2017, ele veio pra cá de novo e ele mandou uma mensagem pra mim, olá, Bis, tudo bem? Tô indo aí, queria estar com você e tal. Meu Deus do céu, nós viajamos junto, né? Fomos lá pro Porto. Ele foi pregar no Porto, eu viajei junto com ele, fomos no mesmo carro, passamos uma semana junto, lá nós conhecemos, lá tivemos um entrelaço, entrelaçamos o coração, ele ministrou muito minha vida, tudo. E, enfim, voltamos pra cá, concluindo, passando aí pra... Agora, então, aí o senhor conheceu o apóstolo Luiz Hermínio, isso ainda no intendente. Intendente. E essa transição para Sacavém, Aí... o porquê? Nós ficamos 3 anos lá tranquilo, bonitinho. A igreja já tinha bastante gente, mas tranquilo, só que mudou um vizinho para a parte de cima da igreja. Ele começou a implicar com a gente com o barulho, tivemos muito problema com esse vizinho. Todos os cultos, na hora que eu começava a pregar, a polícia batia na porta. E nós tivemos que procurar um outro lugar, não achava lugar nenhum para mudar. Nós achamos um lugar em Sacavém, que nós saímos do centro da cidade, no Intendente, centro, onde No todos centro os da metrô, capital. todos os metros passavam ali. E nós fomos para Sacavém, que é bem dos arredor mesmo da... E lá tava numa crise tão grande, eu falava pro apóstolo Érico assim, falava, rapaz, quer saber, eu acho que Deus quer fechar a casa do leão e nós vamos para lá, o aluguel lá é mais caro, nós não vamos ter condição de pagar e nós vamos fechar as portas e vai acabar a casa do leão, porque os irmãos não vão para lá. Aqui já tá difícil. Rafa, a nossa luta era entrar 525 euros por mês para pagar o aluguel. Tinha que entrar 525 euros por mês. Eu não tinha salário, não tinha dinheiro, não tinha nada. O Israel também, a gente comia do que tinha na igreja. Do que os irmãos levavam de cesta básica, a gente cozinhava e comia ali. Então, por mês, entrava de valor na igreja ali 750 euros por mês. Nossa. Que era o dinheiro que a gente tinha para pagar o aluguel, a água, a luz, a internet. Você tá entendendo? Meu E aí, quando nós alugamos esse espaço em Sacavém, lá a renda era 750, é isso, né? 750 a renda. Então, a gente falou, cara, agora quer saber de uma coisa? A renda é mais cara, lá tem água, luz, internet é mais cara, nós não vamos conseguir pagar, porque já para pagar 500 é difícil. Ainda E vai mais Sacavém. Ainda mais Sacavém, os irmãos não vai, porque é longe. Nossa. Vai fechar a igreja. Aí nisso o pastor Ed já estava comigo, o pastor Murilo já estava. E a gente foi lá, vimos o prédio, não, o prédio tá legal. Vamos alugar, alugamos. E os irmãos foram, e a igreja cresceu lá em Sacavém. E lá em Sacavém foi um ano só, um ano e pouco que nós passamos por Sacavém, né? Foi acho que se não me engano, abril de 2017 para setembro de 2018. Foi um tempo, assim, rápido, curto. Eu não tenho muitas memórias de Sacavém. Pedro. É verdade, o Pedro, meu filho Pedro nasceu, a gente tava lá em Sacavém. Ó, o Pedro nasceu e praticamente mudou, então. O Pedro é de que mês? O Pedro é de janeiro. Ah, então ficou ainda nos 8 Janeiro de 2018. Enfim, nós mudamos para Sacavém. Lá a gente estabeleceu-se melhor como casa de oração. Lá a gente foi em Sacavém que Deus me deu a revelação de 1 Crônicas e 2 Crônicas, de como se posicionavam os turnistas, do porquê do movimento de oração contínuo. Foi nas primícias lá. Teve a primeira primícia que nós passamos lá, do dia 1 ao dia 7 de janeiro de 2018, né? Foi. Eu tinha uma poltrona, eu passei os 7 dias lá orando. No último dia das primícias, a glória de Deus me envolveu assim, e eu fiquei tomado em tudo, mente, corpo, alma, eu fiquei tomado e eu não conseguia levantar, eu não conseguia parar de chorar, eu fui pego assim pela glória de Deus. E eu morava algumas quadras dali, e o Israel, mas os meninos me carregaram, me levaram embora. Uau. Subiram a escada, me colocaram na cama da minha casa e eu fiquei 2 dias chorando. Meu Deus. Tomado pela glória de Deus. Que loucura. Fiquei 7 dias de jejum e consagração. No 7º dia, a glória de Deus me pegou. Essa foi a sua memória mais assim, no período de Sacavém? Você falou que não teve muitas assim recordações, mas isso foi algo que... Marcou. Porque é definitivo, foi algo que Foi definiu. uma experiência, e nessa experiência, Deus colocou a casa de oração dentro de mim, e depois Deus foi esclarecendo o porquê dos turnos, o porquê de 3 pessoas em cima do altar.
E o Espírito Santo foi me mostrando ali nas revelações de 1ª e 2ª Crônicas a ordem sacerdotal, as famílias de Emã, Asaf, Gedutum, os cantores que Davi posicionou, os intercessores, os salmistas, o porquê a adoração, a intercessão, a proclamação. Deus foi me dando essas revelações e a gente foi organizando essas coisas e logo mudamos para São João da Tarde. Mas os turnos públicos começaram lá? Lá em Sacavém, Nossa, lá em Sacavém que nós começamos a fazer os turnos públicos, assim, não era só um ambiente para as pessoas ir orar, nós começamos a fazer os turnos de oração público em Sacavém. E aí logo mudamos para aqui para São João. Vou fazer uma matemática aqui. Primeira renda da igreja foi, vou trabalhar aqui e vou fazer culto. Segunda renda da igreja, o Senhor manda 525 euros. Primeira renda. Terceira renda, Sacavém, 750. 750. E pera, e São João da Tarde? Aí, meu Deus do céu, aí transição de Sacavém para São João da Tarde. Mas tem uma história que eu queria que o senhor falasse de Sacavém. Que um dia chegaram lá para parar o culto, alguém chamou a polícia e quando eles entraram lá, o senhor, pessoal... Ah, sim. Os policiais iam todo domingo lá. Nossa, quase membro daí. Porque aí, beleza, ficamos um ano tranquilo. De repente, começou a vizinha, lá da rua de trás da igreja, que ela deveria ouvir um chiadinho na casa dela. Ela começou a implicar. E eu já sabia, Deus, o senhor quer tirar a gente daqui. E essa mulher começou a implicar, chamar a polícia todo culto. Aí teve um culto que eu tava pregando. O pastor Edson falou assim, olha, o policial tá aí. Acabei de pregar, o policial tá aí fora. E o culto não tinha nem acabado. Eu falei, vamos adorar a Deus. O irmão começou a cantar, eu saí na porta, os policial na porta do salão de culto. Tinha uma escada, a porta principal era da rua lá fora, eu subia a escada e o salão de culto. Eles lá em cima, o senhor que é o Rafael, sou eu. Eu gostaria de falar com o senhor. Eu falei, o senhor vai falar comigo mais lá fora, porque aqui dentro o senhor não pode entrar não. Quem manda aqui dentro sou eu. Se o senhor for falar comigo, o senhor vai falar lá fora. Por favor, espera lá fora até eu descer. Não, mas aqui dentro o senhor não pode entrar sem autorização e a autoridade aqui dentro sou eu. O senhor pode esperar lá fora, que lá fora eu vou conversar com o senhor. Por favor. Aí ele estralou o olho assim, desceu as escadas, ficou lá fora, aí eu desci. Conversei com eles lá fora, eles autuaram a multa. E aí nós tivemos que entregar o prédio e procurar outro. Só que não tinha outro por menos de 1.000 euros, não tinha. Nossa. Meu Deus. Eu falava, rapaz, até 1.000 euros eu tenho fé para alugar um prédio de 1.000 euros. Meu Deus do céu, tem prédio e nós vamos conseguir e nada. E achamos um prédio de 1.000 euros, que era um galpão detonado, cheio de entulho de obra. Eu falei, já tenho experiência com isso, nós vamos alugar isso aqui. E nós caímos para dentro, dá uma limpada e começa a fazer os cultos. Eu atrás desse senhorio para ir lá me mostrar o armazém, para nós conversar. E ele, não, depois nós se fala. E aí um dia eu falei assim, olha, eu preciso que o senhor me dê atenção, porque eu preciso mudar, eu tenho data para sair daqui, desse prédio. Já tinha rescindido o contrato. Ele, epa, mas aqui lá tem muita obra para fazer e tal, não tem problema, é pra gente montar uma igreja. Ele falou, eu lembrei que eu tenho outro armazém ali em São João da Talha. Eu lembrei. Falei, mas como assim? Eu tinha esquecido, rapaz. Você não quer ir lá dar uma olhada? Eu falei, São João da Talha, mais longe ainda. Aqui em Sacavém já é longe. Imagina São João da Talha, o que eu vou fazer lá? Eu lembro como se fosse hoje. Eu entrei dentro do carro dele. Você foi comigo, Rael? Foi? Não, não tava não. Eu fui lá pra ver o prédio. Entrei no carro dele. Ele andou de Sacavém em São João da Talha 5 minutos de carro. Pois. E na hora que ele tava chegando em São João da Talha, que ele subiu aquela rua da igreja aqui assim, o Espírito Santo falou comigo ali. Falou assim, era no deserto que as multidões iam ouvir João Batista pregar o evangelho do reino de Deus. Se você pregar o evangelho do reino de Deus, não se preocupe com a distância. E eu subi, chegamos no prédio, um prédio de 3 andares, com portão e tudo. Falei, oh meu Deus, 750 é uma luta, o que eu tô fazendo num prédio desse? Aí chegamos, vimos o primeiro andar ali, grandão, aí eu já na minha cabeça. Bom, aqui eu divido, faço salão de culto, aqui a área de comunhão, que não, tem mais coisa lá pra cima. Vimos o segundo andar, que não tinha nada daquela base missionária ali, não tinha nada, era um salãozão aberto, que lá nós fomos construindo tudo com o tempo, não tinha quarto, não tinha nada, eram 3 galpãozão abertos, 1, 2, 3, com elevador, tudo, subimos elevador. Aí eu falei, meu Deus do céu, isso aqui deve ser um balúrdio de caro. Aí beleza, descemos, eu falei pra ele, falei, olha, e aí, você gostou? Eu falei, seu Pedro, é claro que eu gostei, mas nunca na minha cabeça foi um prédio de 3 andares, elevador, tudo, não.
na minha cabeça, era só a parte de baixo ali já tava bom, o primeiro andar tava bom na minha cabeça. Rafa, naquela altura a gente não tinha estrutura de igreja assim, era um pouquinho de irmão que se reunia, nós precisava de um cantinho para fazer a comida dos irmãos da rua e precisava de uma salinha para as crianças, só. Entendeu? E aquela parte de baixo, na minha cabeça, para a estrutura de Sacavém funcionava, porque eu dividia ali, fazia o salão de culto, a outra parte fazia a área de comunhão e fazia uma salinha para criança, estava resolvido. Aí ele falou, não, é o prédio inteiro. Eu falei, seu Pedro, mas qual que é o valor desse aluguel? Ele, bom, o aluguel desse prédio aqui, isso aqui gira em torno de 3.500 euros. 3.000 qualquer coisa. O quê? Aliás, o aluguel aqui gira em torno de 3.500 euros. Eu falei, não, seu Pedro, deixa eu explicar um negócio pro senhor. Vem aqui. Eu falei, seu Pedro, isso aqui é a nossa igreja. Eu mostrei a igreja para ele. Ele falou, olha, eu pago 750 aqui. O nosso trabalho principal é isso aqui. A gente ora e a gente dá comida para os pobres. Eu falei, seu Pedro, eu gasto dinheiro é com isso aqui, ó, é com gente. Meu Deus. Eu gasto dinheiro é dando comida para os pobres, é cuidando dos necessitados. Não tem como eu te pagar 3.500 euros. Eu falei, pá, mas aí não fica difícil. Mas o que você pode pagar aqui? Eu falei, seu Pedro, eu pago 750 euros lá. Eu tenho fé para dobrar isso e te pagar 1.500. Mas eu preciso ainda de uns meses de carência para validar essa fé, porque mês que vem a fé não vale, não. Essa fé só vai ser válida daqui uns meizinhos, seu Pedro. E o semblante dele mudou. Aí ele, epa, mas aí não dá, pá, e tal, mas veja lá. E conversamos e caímos na graça. E ele é meu amigo até hoje. Olha isso, cara. E ele falou assim, tirou a chave do bolso, deu a chave pra mim e falou, vai fazendo a mudança e trazendo as coisas pra cá. E depois do mês que vem a gente começa a validar a renda. Você me paga 1.500 durante um ano. Meu Deus. No segundo ano, 2.000. E depois a gente vai aumentar. Meu Deus. Que loucura. Falei, seu Pedro, você tá sério? Ele, sério. Me deu a chave, eu peguei a chave na mão. Eu tinha vindo ver o prédio, cheguei lá na igreja. Rael! Ele, o que foi? Eu falei, aqui. A chave na mão. Sem fiador, sem documento, sem nada, sem renda, sem calção. Falei, seu Pedro, mas e o fiador? Ele, não precisa. Olha isso, seu gente. Pedro, mas e calção? Ele, não precisa. Eu, meu Deus do céu. Uau. Rafa, eu tava com a chave na mão do prédio. Aí eu trouxe o Rael, os meninos aqui pra ver, o Joãozinho já tava. E chegamos aqui, olhamos pro prédio assim. Falei, meu Jesus amado, e agora? Tamo com a chave do prédio na mão. Meu E agora? Não sei se eu choro, não sei se eu O que eu rio. vou fazer com isso tudo aqui? Porque a gente pegou o terceiro andar, nós nem passamos tinta que não tinha na época, começamos do jeito que tava, nós colocamos uns paletes assim em cima, fizemos um altar de palete e começamos a fazer os cultos. Olha. E a prosperidade de Deus veio, nós conseguimos pintar, conseguimos pôr um chão, só usava aqui o primeiro andar. E no andar de baixo a gente reunia as crianças. Olha isso. Entendeu? E aí Deus foi dando graça e nós fomos reformando isso aí. Tudo era só um sonho, tudo era só um... Eu acredito que tudo que Deus quer fazer nascer através de nós, Ele coloca em nós como uma visão. Então eu entrava aqui dentro desse lugar, eu via a base missionária, eu via a sala das crianças, eu via... E quando menos eu esperava as coisas estavam acontecendo. Agora, como aconteceu, não sei. Eu só sei que todos os dias eu estava no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, de forma inegociável. A mesma coisa que eu comecei a fazer em 2014 dentro daquele restaurante, eu estou fazendo até hoje, dentro dessa sala de culto. E o que me trouxe até aqui é a mesma coisa que vai me levar adiante. Tá louco. Você pegou a placa? Não, eu tô tentando ainda. Eu Tá falo, passando gente, rápido, mas... se vocês estão doidos, vocês vão ficar mais doidos ainda, mas vamos deixar pro terceiro. ainda tem muita coisa. E só uma coisinha aqui, Pé, por favor, que... E aí já agora, já em São João da Talha, ainda tava ali debaixo da paternidade do apóstolo Eric. É verdade, é verdade. Eu quero saber dessa história do A Luiz transição Hermínio. aí da paternidade, isso sim. mesmo. Pai, lembrando só que o apostolado do Senhor foi em Sacavém também. É Foi verdade. quando o Senhor foi consagrado apóstolo e também o começo que a gente teve um quarto da base missionária que morava eu e o João já ali em Sacavém. Conta isso aí pra nós. Verdade, Nossa, verdade. é verdade, isso mesmo. Aí Excelente. a salvação do meu filhinho João. Vem aqui, João, deixa o pessoal ver você, Celinho. Vem aqui, filho, Vem vem cá, aqui. Vem aqui, isso aqui é o meu tesouro, gente. Isso aqui é meu companheiro. Isso aqui, meu amor, isso aqui é assim, ó. Se criar um trem aqui agora, ele sabe resolver. Não, o João, Inventa- ele ainda só não construiu um avião porque ele não tem o material. É mesmo. Se ele tivesse o material, ele tinha feito, É verdade. ele tinha feito Glória um a avião. Deus.
Esse aqui é o meu companheiro, foi Deus. um legítimo nativo que Deus salvou aqui em Portugal. Ainda era só eu e Israel lá em Casa do Leão. E Olha, aonde era o intendente, no prédio da frente o João morava no 5º andar. olha só. Olha. Testemunho- João foi o primeiro português Salvo. na igreja. Incrédulo, ímpio, salvo por Jesus Cristo. Hoje é um missionário integral na igreja, meu filho legítimo, herdeiro de tudo aquilo que está sendo construído aqui, meu Glória a companheiro inabalável. Uau. E sabe como que ele foi salvo? Quer saber? Por favor, pai. Já começou, eu quero saber. Pela barriga. É Bicho mesmo? esfomeado, não queria saber de Jesus, nada. Nisso as irmãs dele pequenininhas já estavam indo no culto, que era na frente da casa dele, e ele não ia. Ó. Aí a mãe dele começou a ir, o padrasto dele começou a ir, e ele não ia. Aí foi o primeiro Natal lá, e nós fizemos aquela comidaiada, e os irmãos tudo lá, e teve o culto de Natal, ele não foi, ficou do lado de fora. E na hora da ceia de comer, ele entrou pra comer. Olha que bonitão pilantra. demais, viu, gente? Olha que Bonitinho. pilantra. Aí ele entrou pra comer a ceia. Aí eu falei, vamos orar, irmãos, vamos. Todo mundo dá a mão em volta da mesa da comida. Já tinha ido o culto, já tinha sido tudo. Era hora da ceia de comer. Sim. Aquelas comidaiadas na mesa, dá a mão todo mundo deu a mão. Vamos orar, vamos. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo. Daqui a pouco esse João voa pra trás, assim, cai como se estivesse morto. Cai pra trás, assim, branco. Bum, cai pra trás. Todo mundo, o que aconteceu? Eu corri em cima dele, ele se tremendo. Branco, a boca roxeou. A mãe dele, o padrasto, calma. Aí ele começou dar ânsia. O Espírito Santo falou assim, eu tô tocando ele. Eu senti a unção de Deus, assim. Vum. Meu Deus. E eu falei, João, Jesus tá te tocando agora. Ele começou a chorar e começou a dar ânsia de vômito nele, um processo de libertação. Ele correu na casa de banho, vomitou, voltou assim, corado. E eu, João, você quer entregar sua vida para Jesus? Ele, eu quero. Eu falei, Jesus te tocou. Ele sim, foi a primeira Que experiência loucura. Uau. assim, de salvação aqui em Portugal, extraordinária, assim, foi através da vida dele. Fortíssimo. E daquele dia virou meu carrapatinho, do meu lado pra cima e pra baixo, onde nós ia. Nossa. O João dava um problema, João, ele ia lá e resolvia. E é uma graça tão grande que às vezes ele nem resolve, ele só põe a mão, o problema Não, resolve incrível, sozinho. É incrível. Eu não vou nem Isso aí entrar em detalhe, né? E em Nossa, Sacavém, forte em Sacavém demais. já tinha um quarto, né, lá na... Aí em Sacavém começou uma base, então assim. Que começou uma base? Na verdade, a base nós organizou ela aqui em São João da Talha, né? Porque, na verdade, a gente já morava junto, só que lá tinha um quartinho, entendeu? Então nós Exato. conseguimos organizar a caminha. Aí morava o Israel, o João, mais dois irmãos que moravam lá também. E a gente já começou a organizar as coisas melhor, né? E nesse tempo em Sacavém, eu fui o apóstolo Eric veio para cá de novo. E já tinha... Nós fizemos a ordenação do pastor Edson ao ministério pastoral, fizemos a ordenação do pastor Murilo ao ministério pastoral, e nisso, naquele dia que nós ordenamos eles ao ministério pastoral, eles já exerciam essa função junto comigo no pastoreio. No período da manhã, fizemos a ordenação pastoral, uma conferência que nós fizemos aqui. Foi uma glória, um mover de Deus, a consagração do Edson do Murilo foi maravilhosa. E depois eu acabei o culto quebrado à tarde, almoçamos com os irmãos, fui para minha casa, junto com o apóstolo Eric, minha esposa, ele estava ficando na minha casa, e eu fui pro quarto descansar um pouco, daqui a pouco bato na porta, falou, olha, vem aqui, por favor. Aí eu saí do quarto, fui para a sala, quando eu cheguei lá, tinha uns 30 irmãos ali na sala da minha casa, tudo apertadinho, todos meus discípulos, filhos espirituais, eles legítimos, ali na sala, e o que está acontecendo? E ele começou a ministrar sobre o ministério apostólico. Falou, o seu encargo é um encargo apostólico, Deus está transicionando você do ministério pastoral, o teu encargo é apostólico. Começou a ministrar, e o irmão começou a adorar no violão, a unção encheu a sala, e aí eu sentei, ele lavou os meus pés, os irmãos estavam na sala, todo mundo veio, lavou os meus pés, foi um tempo assim de glória. E ali ele me ordenou ao ministério pastoral na sala de casa. Ele me deu um ensinamento muito profundo por isso. Ele falou, o pastor, ele precisa ter a evidência no público. O apostólico precisa ter a evidência com os filhos que ele gera. Por isso que o pastor foi consagrado diante da congregação e as ovelhas. O apostólico é consagrado diante dos filhos dele, que são os frutos do seu apostolado. Como Paulo fala, né? Ele fala, vocês são fruto do meu apostolado. E ele fala, o que valida um pastor são as ovelhas, o que valida um apóstolo são os filhos que ele gera. E aí reuni os filhos na sala de casa, fui consagrado ali.
Ele falou, o ministério pastoral é um ministério que precisa ter evidência no público, o ministério apostólico tem evidência no fundamento. E tem vídeo dessa consagração, assim, é impactante. Vira e mexe, eu vou lá ver esse vídeo. E foi a consagração ali na sala da minha casa, em Sacavém. Em Sacavém, hein? Em Sacavém, isso. Nossa. Então, e aí fez a consagração. Depois, em 2018, eu fui pro Brasil. É quando foi o encontro com o Luiz Hermínio, né? Ele veio aqui, né? O Sim, senhor foi pro Brasil. eu tava no veio Brasil, aqui, ele veio e ministrou aqui em Casa do pregou. Leão. Aí aqui. depois, quando o senhor foi no Brasil de novo, foi antes da pandemia, o senhor teve um encontro Isso, em 2019. Aí nisso eu já tinha ido no Brasil, já tinha ficado na casa dele. Olha. E aí, nesse tempo, o Israel estava comigo, o pastor Cauê também. A gente foi para casa do pastor Luiz Hermínio. Ele, cara, eu quero que você fique aqui. E nisso o apóstolo... E na minha cabeça não cabia, Rafa, o Brasil inteiro queria estar ali. E ele falava, eu quero que você venha aqui na minha casa, fica aqui comigo. E eu fui para lá. E o apóstolo Eric vai, cara. E nessa altura o apóstolo Eric também estava numa transição. Ele já não estava mais pastoreando a igreja local. Ele já estava mais por um ministério solo, ministério itinerante, cooperando com uma igreja, uma escola de profetas. E ele chegou para mim e falou, cara, você cresceu muito, você hoje é maior do que eu. Você cresceu no ministério e eu já não consigo mais referenciar a tua vida. E eu tenho percebido que Deus colocou o apóstolo Luiz Hermínio para exercer isso sobre a sua vida. Eu não, de jeito nenhum, cara. Você é meu pai espiritual, vou caminhar com você em aliança pro resto da vida. Ele falou, sim, nossa aliança nunca vai ser quebrada. Eu falei, de jeito nenhum. Quando eu tava lá numa cama, sem ser nada, não ter nada, foi você que estendeu a mão para mim, você vai comigo até o final. Ele, com certeza, vou. Mas hoje eu não posso mais exercer paternidade sobre a sua vida. E eu ficamos naquilo, beleza. Fui lá para Itajaí, tô na casa do pastor Luiz Hermínio. Nisso o Rael tá lá comigo, o pastor Luiz Hermínio me chama pra mesa. E ele fala, o que eu sou para você? Como você me vê? E eu falei para ele, pastor Luiz, o senhor é um pai para mim, né? Mas para mim é propício falar isso, porque quanta gente queria ser seu filho espiritual. E ele falou para mim, muita gente também queria ser seu pai espiritual. Esse é um apóstolo relevante na nação portuguesa. Olha isso. Muita gente também queria ser seu pai espiritual. Você precisa ajustar a sua paternidade. E aquilo me tocou de uma tal maneira, ele colocou a mão no meu coração. Eu falei, eu reconheço o senhor como um pai espiritual. E eu também te reconheço como um filho. Não como um afiliado, mas como um filho. E na mesa da sala da casa dele, ele impôs as mãos sobre mim, me abençoou, me recebeu como filho. E eu desabei de chorar. E nisso o Rael estava no quarto, na casa dele. Eu e ele ali na varanda. E eu falei, eu vou chegar em Marília, vou lá para Marília, vou falar com o apóstolo Eric. Ele, sim, estabeleça tudo com ele. Aí ele me ensinou algo muito poderoso. Ele diz, quando existe paz, a aliança não precisa ser quebrada, ela é só transicionada. Olha isso. E aí eu falei, então nós vamos transicionar essa aliança, tá bom. Cheguei no quarto, falei com o Rael, o Cauê tava lá. Aí o Israel até me deu uma camiseta de presente, pais posicionados, filhos incendiados. Voltei para Marília, compartilhei com o apóstolo Eric, e o apóstolo Eric falou, cara, esse é o motivo da minha alegria. Eu libero você para que você possa caminhar debaixo da paternidade do apóstolo Luiz Hermínio. O meu tempo até aqui findou-se, eu continuo com uma aliança com você, mas não em uma aliança de paternidade, porque eu não tenho mais estrutura para isso. Agora o apóstolo Eric, o apóstolo Luiz Hermínio vai exercer essa paternidade. E o apóstolo Eric me abençoou, me liberou. Fizemos ali um ato profético, foi maravilhoso. E ele me deu a revelação clara do que foi o apóstolo Eric para mim. Ele falou, cara, eu servi para você só como uma estalagem. Quando você estava desamparado, ferido, eu recebi você. Eu te dei óleo, que foi a consagração. Nossa, te dei vinho, que foi a restauração. Mas agora você precisa seguir o seu caminho. Por isso que Deus colocou o apóstolo Luiz Hermínio na sua vida, para que você possa seguir o seu caminho. E ali nós entramos no entrelaço, eu e o apóstolo Luiz Hermínio, de que assim, ó, só Jesus pode fazer. É o meu pai mesmo, eu falo com ele todas as semanas. Eu tenho um nível de submissão que é a marca da minha vida em relação ao nosso relacionamento. Eu falo para ele uma frase que eu aprendi com meu filho Rafinha. Eu falo para ele, como que eu falo? Senhor riscou, eu tô cortando. É isso mesmo. Eu falo para ele, mando o áudio para ele. Eu falo, meu pai, o senhor não me dá conselho não, o senhor me dá ordem. O senhor manda, eu obedeço. O senhor riscou, tô cortando. Ele racha o bico, essa frase é boa, essa Rafinha. É a nossa frase. O senhor riscou, tô cortando. Loucura, e foi isso, foi essa cara. transição, foi aí que
que eu entrei debaixo da paternidade do pastor Luiz e desde quando fiz essa aliança, as coisas tomaram uma proporção muito maior, porque a unção que você honra verdadeiramente é a unção que você atrai. Então, desde quando eu comecei a prestar honra, prestar satisfação, submissão e obediência ao apóstolo Luiz Hermínio, o meu ministério, minha proporção familiar, a minha vida tomou outra proporção, porque você atrai a unção que você honra. Então eu entendi que a transição da minha paternidade, do apóstolo Eric para o apóstolo Luiz Hermínio, foi no tempo propício de Deus, da maneira que Deus desejou fazer. Então não existe maior ou menor, melhor ou pior. O que existe é o que é determinado para um tempo. O apóstolo Eric cuidou de mim de perto. O apóstolo Eric foi determinado para um tempo. Talvez o tempo mais difícil do ministério foi aonde o apóstolo Eric caminhou comigo, igual um pastor caminha com uma ovelha, lado a lado, me encorajou, me pôs de pé, e se não fosse pelo apóstolo Eric, eu não estaria aqui hoje. E chegou o tempo que aquilo já não era mais suficiente, e Deus me levou para uma paternidade que é uma paternidade que também vamos caminhar de forma eterna para a glória de Deus. É isso. Tá louco, bicho. Não, Meu Deus do céu, cara. rapaz. Mais alguma coisa, senhor pastor Wesley? Tá barato demais. Tá barato demais. Nossa, meu Deus, que É isso, história. pessoal. Para mim é uma alegria poder compartilhar Nossa. com vocês isso, e eu quero deixar claro aqui para os irmãos que estão nos acompanhando em casa, de que o que me trouxe até aqui foi uma palavra. Só que toda palavra te dá uma proposta e um processo. A proposta te empolga, mas o processo te define. Tudo que você precisa é permanecer caminhando pela palavra. Muitas coisas vão acontecer, mas se você permanecer na palavra que Deus te deu, você vai aprender a amadurecer e se desenvolver em qualquer circunstância. Sejam elas boas ou ruins, você vai entrar no processo de Deus e ser definido mediante a palavra que você carrega. Então permaneça na palavra. Tá louco. Muito, É isso. muito Obrigado, meus edificante. irmãos. Ô, produção, uma salva de palmas, por gentileza. Esse foi ele, o apóstolo Rafael Bispo. Libera! Lembrando que temos mais um episódio. Mais um episódio. Você que tá em casa, fique atento, porque o terceiro também a chapa vai... É isso mesmo. Terceiro vem não A vou minha falar. amada vai vir. Eu já vou contar. Conta tudo. Próximo episódio vai ser eu e a minha ser bem preciosa legal. esposa. Nós vamos falar aqui de como nós nos conhecemos, nosso Sensacional. casamento, os primeiros anos do ministério, né? O terceiro episódio eu espero falar menos e ela falar mais. Ela vai falar. Ela Então, vai falar. é isso aí. Pessoal. Rafa, obrigado. Wesley. Obrigado eu, Obrigado. pastor. Muito obrigado, Meu pai, meu filho. Que Deus apóstolo abençoe Rafael vocês. Bispo. Muito obrigado. Gente, fica na expectativa que o terceiro episódio promete, não é, Rafa? Exatamente. Então você pega já esse link agora, já encaminha pro pessoal, bota no grupo lá, no grupo da família, manda para todo mundo para o pessoal poder conhecer também aqui o apóstolo Rafael Bispo. Já agora, você que não acompanhou o primeiro episódio, mas entrou nesse e não conseguiu sair mais, porque tá difícil sair desse episódio. Então você volta lá, assiste o primeiro episódio e já fica com a expectativa elevadíssima pro terceiro episódio. No mais é isso, nos acompanha na nossa playlist aqui no canal do YouTube da Casa do Leão. E no mais, é tudo? É tudo. Deus abençoe vocês e até o próximo. Valeu! Deus abençoe, gente.